Bom dia a todos. Havendo quórum regimental, damos início à terceira reunião extraordinária de 2024 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Agradeço a presença do senhor secretário municipal da Fazenda, Percy Cidinha Amêndola Esperidião, convocado por essa comissão para prestar informações referentes ao organograma, cargos e salários da SME, módulo legal da supervisão, contratações, gratificação de ensino superior dos auxiliares do movimento infantil, pagamento do piso do magistério e representação da secretaria. Justifico aqui a ausência da senhora secretária da Educação, Dulce de Andrade Araújo, mas gostaria de fazer uma ressalva. Constatando aqui o requerimento de convocação que fizemos para a Dulce, a gente deixou bem claro que na ausência dela, na impossibilidade dela comparecer, gostaríamos que viesse a pessoa responsável pela pasta para prestar esclarecimentos, porque como eu venho dizendo, a questão não é pessoal, é uma questão técnica, com base na lei. Então, independente de ser a Dulce ou quem responde pela pasta, a convocação vale, porque a gente precisa de esclarecimento sobre a educação, não sobre a secretária, sobre fulano ou ciclano. Então, já deixo esse protesto registrado aqui, que nós solicitamos a presença da secretária e, na impossibilidade, a responsável pela pasta, e aparentemente não temos hoje ninguém responsável pela pasta. Agradeço também a presença dos conselhos municipais, que eu enxergo como de suma importância para o controle social, para a fiscalização, participação da sociedade. Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, representado pela presidente, senhora Cristiane, e o Conselho da Educação, acompanhado e representado pela presidente Tarles Regina Leandro da Silva Koyama, assim como o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da Pessoa de Capacidade Elevada, que foram convidados para participar desse debate. Passaremos agora, então, ao debate com o secretário e os representantes dos conselhos, referente às pautas previamente informadas. Então, dando início aqui à reunião, vamos iniciar os questionamentos. Vocês gostariam de começar com alguma pergunta? Eu posso começar? Então vamos lá, Percy, eu gostaria de começar falando sobre um assunto que é intrínseco à sua pasta, que é a questão do piso do magistério. Essa é uma questão que vem sendo discutida há um bom tempo, tanto aqui no município, quanto no estado, quanto na União. A gente viu todo o acompanhamento em cima das portarias que reajustaram o Fundeb, essa discussão no STF, que já é uma discussão pacífica, já existe um entendimento formulado pelos órgãos superiores da Justiça brasileira, de que o prefeito é obrigado sim a pagar o piso, que vai ter que pagar o retroativo sim. E aí a gente vem nesse processo aqui dentro do nosso município há muito tempo tentando obter essas respostas sobre o pagamento do piso da Secretaria de Educação, e a gente não consegue uma resposta efetiva sobre quanto vai custar, sobre o impacto orçamentário, tudo conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. E a gente tem essa preocupação com o orçamento, porque essa questão do piso é uma questão que está gerando um rombo na educação, não somente para quem está entrando na justiça agora, mas para a próxima administração, que vai ter que pagar o retroativo, que vai ter diversos problemas, porque o prefeito se recusa a respeitar uma lei. Então, tendo em vista esse grande toma lá da cá que a gente vem enfrentando há um bom tempo, em que a Secretaria Municipal de Educação joga a responsabilidade na Fazenda, e a Fazenda não apresenta esses cálculos, eu te pergunto, enquanto secretário da Fazenda, se você recebeu algum pedido de estudo formal por parte da Secretária Municipal de Educação, Dulce de Andrade Araújo. Nós recebemos esses pedidos e já foram apresentados, inclusive aqui na Câmara. O impacto aí é cerca de mais de 9 milhões. O que tem para dizer é que todo o orçamento do Fundeb e da Secretaria da Educação está completo com o pagamento do magistério. O Fundeb, o ano passado, teve mais de 100%, foi 100%, vírgula, não sei o quê. Então, só para confirmar, Percy, a secretária tem esse estudo formalizado enviado pela Secretaria Municipal da Fazenda? Nós temos, ele foi apresentado aqui na Câmara, tem 9 milhões e Percy, a gente, para ser bem claro, a gente tem 3 vereadores aqui, a gente pode consultar os 15 depois, mas ninguém nunca teve acesso a esse estudo de impacto orçamentário. Já estivemos aqui, já, né? Inclusive foi pedido por diversas vezes, via requerimento, nunca foi mandado. Gostaria de perguntar ao pessoal dos conselhos, vocês chegaram a receber esse estudo de impacto orçamentário? Não.
Porque o que a secretária disse para a gente aqui há 2, 3 semanas é que ela não tinha esse estudo pronto. Que estava estudando. Então, o que eu posso garantir para vocês é que nós temos esse orçamento, esse impacto financeiro, se ela pediu por órgão oficial ou não, o Felipe foi levantado isso, e o impacto é na faixa de 9 milhões, um pouco mais. É isso. E existe espaço na folha, somando aí os recursos A folha está totalmente comprometida. É isso que a gente quer se debruçar. Só para destacar o papel da Comissão de Orçamento, a gente fiscaliza e acompanha a proposta orçamentária, assim como a execução. Então a gente vai entrar posteriormente na estrutura de cargos e salários para a gente descobrir para onde está indo esse dinheiro, porque acontece que a União vem repassando esse dinheiro, o Fundeb vem aumentando ano após ano, e a gente se depara sempre com essa impossibilidade financeira. Mas os 70% de gasto com o pessoal, o Fundeb, é somente para o professor. Não tem, os outros cargos não entram, os outros cargos entram nos 25% lá. Percy, é que a sua informação, ela contradiz com o que a secretária fala. Porque, por exemplo, a gente tem a servidora Silvia Almeida Maria Mota. Ela está afastada para assessoramento pedagógico e está respondendo pelo departamento de manutenção. E aí eu pergunto, é normal receber pelo Fundeb? Consta como professor ou consta como manutenção? Ela pode receber pelos 30% ou pelos 25%. O que eu quero... Mas o fato que a gente tem de folha de pagamento é que está recebendo pelo Fundeb. Então, assim, é isso que a gente quer discutir aqui na Comissão de Orçamento. Foi criada uma estrutura de cargos dentro da Secretaria Municipal de Educação que não está de acordo com o que está na lei. O que está na lei é chefe de departamento de educação especial, chefe de departamento de manutenção, cargo criado em lei, com tabela de referência, atribuição, cargo horário, tudo bonitinho. E aí a secretária Dulce simplesmente afasta um monte de professor de sala de aula, amplia a jornada, paga hora extra, e isso vem criando uma administração paralela dentro da secretaria. Eu queria perguntar se você tem ciência dessa estrutura dentro da secretaria, se você tem ciência que, por exemplo, vocês estão pagando com o Fundeb uma professora que está afastada para o departamento de manutenção. Deixa eu me recortar aqui a convocação que você me fez. Eu não respondo para a Secretaria de Educação, estou aqui porque eu fui convocado, olhando aqui a convocação, entendo que a última pergunta aqui sobre a representação, aí eu vim aqui por conta disso, porque eu entendo que por conta de algumas assinaturas, que eu, de modo eficaz, para que a Secretaria não pare na ausência dos secretários, eu acabo fazendo, porque eu tenho um decreto que me dá essa oportunidade. Qual que é o decreto, Percy? Eu posso buscar. Você busca para mim, por favor? Que eu consultei esse decreto. Não achei, sabe de que ano? Esse decreto, não, é 2017. E esse decreto fala, inclusive, na parte mais orçamentária, de pequenas requisições. Então, você não sabe qual que é, eu não respondo. Oi? Decreto, você não sabe? Eu vou buscar aqui. Então, por exemplo, organograma de cargos e salários. Eu não respondo por isso, acerca da educação. Percy, Modo geral de supervisão, não é comigo. Contratações, não é comigo. Gratificação, ensino, ADI. Tem uma proposta lá, Percy, parece que tem uns que... Pagamento de pedidos do magistério. Viu? Administração e governo. Eu só faço a parte orçamentária. Então vamos lá. A Secretaria hoje tem orçamento para pagar o piso? Se sai uma decisão judicial que todos os professores... Você vai ter que tirar de alguns lugares. Não, a minha pergunta é objetiva, Percy. Existe dinheiro? Vocês têm essa previsão, esse planejamento? Porque o piso faz 3 anos que está sendo discutido. Essa proposta não foi colocada no orçamento na previsão da previsão de despesa, que é vocês que elaboram o orçamento. O orçamento da educação, Fernando, hoje foi para 140 milhões. Sim. Percy, por que vocês não colocaram no orçamento da educação a previsão de despesa do piso? Não, o orçamento é 140 milhões. É uma previsão. E você tem que prever. O orçamento prevê as receitas. O gasto, uma hora, 9 milhões e 300. Eu não posso. A previsão, o orçamento, Fernando, é uma previsão. Percy, a minha pergunta é bem objetiva. É previsão. E a minha Secretaria Municipal da Fazenda, porque eu não sei se isso vai se concretizar. O ICMS, por exemplo, esse mês, Percy, foi 500 mil a menos. Eu não estou perguntando da arrecadação. O que é do Fundeb é previsto, não, mas sabe. O Fundeb, não, agora deixa eu concluir. Não. O Fundeb, quem elabora o orçamento? O Fundeb, Fernando. O Fundeb. Percy, eu não quero falar sobre o Fundeb. O Fundeb é composto por ICMS, por vários impostos que você pode depois não se concretizar. Percy, vamos lá. Quem elabora o orçamento? Então,
A sua pasta é responsável por elaborar o A minha pasta é orçamento? responsável pelo E orçamento. o orçamento é estimar a receita e prever a despesa, Sim. não é? E Dentro está da, totalmente comprometido. dentro da previsão das despesas, os senhores da Secretaria Municipal da Fazenda preveram a questão do impacto do piso orçamentário, do piso do magistério? O piso está judicializado. O piso Percy, está não foi judicializado. isso que eu perguntei. Se eu- Não foi isso que eu perguntei, eu vou Percy. falar Vamos ser vamos objetivo, ser por objetivo. favor, porque a gente está Se começando do jeito se complicado. Tem, Fernando, Percy, se eu eu tenho estou com a palavra. 140 Um segundo, milhões, Percy, por favor, vamos manter o respeito à comissão, à mas Câmara, eu e não cada estou um respeitando fala. você, Fernando. Eu estou pedindo para a gente manter a ordem dos trabalhos, porque se a gente Eu começar não tô dessa te maneira, respeitando. eu estou sei que fazendo você é uma pergunta autoridade, bem mas eu não tô te objetiva. Eu estou respeitando. fazendo uma pergunta bem objetiva. Ah. É responsabilidade do orçamento da Secretaria Municipal da Fazenda elaborar o orçamento? É de Sim ou não? responsabilidade, sim. Na elaboração do orçamento, a gente trabalha com dois lados. Um, estimativa das receitas. Estimativa. E dois, estimativa das despesas. O meu ponto é, a gente sabe há 3 anos, desde a greve, que a gente precisa pagar o piso. Eu não concordo com isso. Independente de você concordar ou não, isso já foi discutido na justiça, isso já foi resolvido. Está A gente judicializado. sabe que essa questão está judicializada faz tempo Tá judicializado. e que existe a iminência, diante do que vem acontecendo na justiça, de que será obrigado, assim como 500 professores já estão recebendo via justiça. Judicializado. Aí a minha pergunta é, a Secretaria Municipal da Fazenda, na oportunidade da elaboração do orçamento de 24, calculou o impacto orçamentário do pagamento do piso na previsão das despesas? Sim e não. Sim e não. É fácil, gente. Sim e não. Eu tenho uma dotação. Olha, o meu pagamento da folha da educação está totalmente tomado. Se eu for obrigado a pagar mais 9 milhões, eu vou extrapolar isso. Eu tenho de alguma maneira arrumar. Para eu fechar o orçamento, eu tenho que equalizar essas E você, Se- você não como teve a eu- oportunidade de como equalizar eu isso tô- na elaboração como do eu tô- orçamento? Eu não sei quais são as minhas receitas, não sei se vem Mas tudo essa isso é uma Fundeb. previsão. Mas É não uma é previsão. uma previsão. Então, Você mas nem eu não previu posso esse- prever. Então não rasga posso o orçamento. prever. O orçamento inteiro é Não. uma previsão? É uma previsão, não quer dizer que vai se concretizar, Viu? igual as receitas. Não quer dizer que vai concretizar, mas é uma Jonas, previsão daquilo que você está fazendo. Mas você nem Desses previram isso. 140 milhões, se eu tiver que Não, pagar mas você o falou que piso, esse nós vamos dar um está jeito. fechado. Vocês não A previram A se administração tivesse pública isso. não funciona assim, Percy, nós vamos Funciona. dar um jeito. Porque Ué. o que você está falando, a gente pode pegar a lei do orçamento e rasgar. Não. Porque se é tudo previsão, É para que previsão. planejamento? É previsão. O Fundeb, que eu posso E essa é dizer a minha para pergunta. vocês. Vocês o que eu posso- preveram, na proposta o que eu posso dizer orçamentária pra que vocês vocês? enviaram para a Câmara, vocês preveram a despesa do piso? Olha, o que eu posso dizer para vocês é que todo pagamento do professor está tomado com o Fundeb. Percy, Todo não pagamento. foi isso que eu perguntei. Gente, Eu você- perguntei viu? se o foi- orçamento público é feito de 2 momentos. A estimativa da receita e a estimativa das despesas, correto? Correto. Dentro disso, você Fernando, vai você estimar pode- as tá. receitas com base no que você tem de previsão de arrecadação orçamentária, repasses e tudo mais. E dentro das despesas, você vai prever o que você tem de folha de pagamento, o que você tem de contratos vigentes. Eu estou falando alguma coisa errada? Não. E dentro disso, você tem a discussão do piso que está sendo discutida faz 3 anos. Então não dá para falar que é uma coisa assim que não sabia, que Fernando. tinha, que não dá para alegar desconhecimento da lei. Tá. Então a minha pergunta é objetivamente, na proposta da elaboração do orçamento da educação, esses 140 milhões que você disse, na parte das despesas, vocês fizeram a previsão do impacto do piso? Eu não posso prever uma coisa que está judicializada. Nós estamos pagando conforme vai entrar. Percy, não está judicializado, é Ô, lei. Fernando, é lei. deixa eu falar uma coisa O para você. pagamento do piso é lei. Eu posso... Não, tá Como que não vai judicializada- prever a Não, lei? tá judicializada porque eles estão brigando por isso e já ganharam. Exato. Ah, mas Inclusive os outros eu- ainda vão ganhar A também. se eles já CNN não ganharam. pensa dessa maneira. Deixa Não, mas é uma eu previsão, tentar não me quer dizer explicar, que vai então. se Ô, realizar. Jonas, espera aí, deixa eu... Ó, nós temos lá uma dotação do Fundeb na faixa de 70 milhões. 70 milhões. Eu tenho que aplicar 70% do pagamento de professores e 30% na educação. Eu posso mudar esse cálculo? Posso. Eu posso aplicar 100% de professores? É, Posso. que nem vocês fizeram quando aconteceu Então, o mas é abono. isso aí. Troca Se de você vai ficha caminhando- Mas você vai caminhando a partir do momento que se Judicializar. se a provedora for judicializada, eu perder, eu posso mudar. Eu posso mudar. Simplesmente eu pego os 30% e pago todos os professores. Pronto, morreu o Gente, salário, acabou. eu queria destacar uma coisa. Entendeu? Essa fala do Percy que ele fala quando está judicializada é extremamente problemática. Porque o piso é lei. Então é muito fácil a gente, enquanto administração Fernando. pública, um segundo, Percy, Tá bom. virar e falar, eu não vou cumprir a lei. Judicializa.
Um prefeito municipal ele não pode fazer isso. Negar a execução de lei é motivo de cassação de mandato. Está previsto no Decreto-Lei 201 de 1967. Então seria muito fácil a prefeitura negar todos os direitos aos cidadãos, negar o piso da enfermagem, negar o piso do magistério, negar o acesso a políticas públicas e falar, judicializa lá. E aí só quando judicializa a gente dá o direito. Inclusive a gente vai falar isso depois sobre a questão do professor auxiliar, que é uma questão que é extremamente injusta no município. Mas esse discurso, per si, desculpa, mas para quem conhece o direito, para quem conhece a lei, não cola. Porque são 800 professores, desses 500 estão judicializados. E todos ganharam por um motivo. Porque é lei. Porque tem que respeitar a lei. E a prefeitura não está respeitando a lei. Eu não vou discutir a decisão do judiciário. Não, isso não precisa discutir. Isso o STF já discutiu e já reconheceu que o piso é válido. Não tem discussão, per si. Por mais que vocês falam que está judicializado, a lei é lei. É uma lei em cima da portaria que não existe. O STF já fez essa discussão, per si. Não cabe a você, cabe ao Supremo Tribunal Federal, que já fez essa discussão. Mas está judicializado. E, se preciso for, você muda o pagamento dos 30% e paga os professores. E o retroativo, per si? Vocês têm um cálculo do impacto orçamentário do retroativo? Não tem. Então, só para deixar claro aqui como isso é grave, para toda a população de Assis saber. O prefeito municipal de Assis negou a execução de uma lei e deixou por 2 anos acumular retroativo referente a todo o quadro do magistério. E aí a gente traz aqui... O STF já decidiu. Não você está falando isso. O STF já decidiu que os municípios serão... Percy, não me interrompe, por favor, é uma questão de respeito. Tá bom, então vamos É uma vamos questão de falar respeito. O senhor está aqui na posição de secretário municipal e o senhor precisa responder às comunicações dos vereadores que é eleito pelo povo. Eu gostaria, Percy, deixa eu encerrar, de por falar favor. sobre a minha pasta. Eu estou falando sobre a sua pasta. Eu estou falando sobre uma despesa prevista em lei, a qual o senhor não preveu no orçamento. Não preveu por birra política do senhor prefeito. Mas eu vou continuar minha fala, porque essa discussão, ela precisa ser feita. O STF foi muito claro ao decidir já, por maioria, que os municípios terão que pagar o retroativo. Então, para que toda a população saiba que hoje o secretário da Fazenda chega aqui nessa reunião e fala que ele não sabe nem quanto isso vai custar. Isso é um legado maldito que o prefeito está deixando para as próximas administrações da educação, que vão precisar tirar das dotações orçamentárias das crianças esse retroativo porque o prefeito fechou os olhos para uma lei que está em vigência, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Então vamos continuar aqui as partes que são da sua pasta, Percy. Não, eu peço a palavra. Claro. Tá? Como eu disse, quero deixar bem claro aqui que o orçamento do Fundeb, cerca de 70 milhões, eu posso usar totalmente para pagar os professores, certo? Se assim for decidido. Então eu posso sim alterar os 30% e pagar todos os professores com 100%. Posso. Então, se eu precisar, eu tenho dotação para isso. Agora, precisa ver a parte administrativa da coisa. Sim, você precisa estar na lei. Mas eu entendo que você não tem a qualificação para discutir isso no direito. Eu entendo que não é da sua pasta. Então, acho que não cabe a gente ficar fazendo essa discussão. Porque, para mim, já foi feita na STF, o STF já decidiu. Tanto que vocês perderam todas as ações que os professores entraram. Não ganharam uma sequer. Por quê? Porque é direito e o STF, o Poder Judiciário, o que você não pode falar é que não previu o pagamento. Porque se eu mudar tá no orçamento? Se mudar, eu posso mudar a qualquer tempo, eu posso fazer um decreto, o prefeito pode mudar. Eu tenho 140 milhões, se eu precisar pagar, eu tenho um jeito de pagar. Não, mas não previu no orçamento. Previu no orçamento? Está no orçamento a previsão do pagamento do piso? Como eu disse para você, sim e não. Não. Se eu precisar mudar, eu mudo. O orçamento muda, Fernando. Vamos continuar, Percy? O orçamento muda. Então não precisa de orçamento. Faz abertura de crédito para tudo. Não faço abertura de crédito. Eu mando, inclusive, para o projeto de lei para vocês. Não precisa de orçamento, então. É só rasgar. Não é bem assim. É isso que você está falando. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que se eu precisar mudar as composições das fichas, eu inclusive envio para a Câmara. Agora a gente vai entrar na lei de responsabilidade fiscal. Toda vez que uma secretaria precisa criar um cargo, ocupar uma posição, segundo a lei de responsabilidade fiscal, precisa de um estudo de impacto orçamentário e de uma lei do ordenador de despesa autorizando. Correto? Correto. Esse é o procedimento que você faz para todas as secretarias, quando alguém precisa... Não, isso não passa por mim. Isso aí é administração e governo. Quem que faz esse impacto orçamentário? Secretaria de Administração e Governo. O impacto orçamentário é a Fazenda. Mas quando cria cargo, se criou, se não criou, não é comigo, é a Secretaria de Administração e Governo. E quem que é o ordenador de... Quem que autoriza... Porque toda vez que a gente recebe um projeto de lei sobre esse tema, a gente pede os requisitos da lei de responsabilidade fiscal. O estudo de impacto orçamentário, que normalmente vem assinado por você e pelo Felipe. Deve vir. E a autorização do ordenador de despesa, normalmente vem assinado por você. Correto? Esse é o procedimento. Se vem o orçamento, se vem assinado por mim, é correto.
Perceba, eu estou fazendo uma pergunta Ué, sobre o documento que você assina. eu assino... E esse, eu estou perguntando, esse é o padrão para secretarias? Se foi criado o cargo, quem criou o cargo, eu só fiz o impacto. Quem criou o cargo foi a administração do governo. É isso que eu vou perguntar. O padrão para as secretarias é você fazer o estudo de impacto orçamentário e o ordenador de despesa, O autorização ordenador de despesa não sou eu. Mas você que assina sempre, por Não, si. eu assino o impacto orçamentário. O ordenador de despesa é o prefeito. Ô Alisson, por favor, você pode puxar aí uns 2, 3 projetos que teve essa declaração? Acho que aqueles do procurador tem a declaração assinada por Percy. Sim, aí pra mim, tem a por favor. declaração de impacto orçamentário. E a do ordenador de despesa? O ordenador de despesa é o secretário ou o prefeito, não sou eu. Tá bom, você é o secretário. Tá, vamos eu lá. fiz impacto. Então, Mas eu não agora eu quero cargo. saber se você realizou o impacto orçamentário para os afastamentos pedagógicos, do assessoramento pedagógico do artigo 27. Eu não me lembro. E sobre o cargo criado pela DUS recentemente de professor responsável e professor colaborador. O senhor fez algum estudo de Não impacto passou por mim. orçamentário? Nada. Não passou por mim. Se passou por mim, está assinado, eu fiz o impacto. Eu não vou lembrar aqui de uma pergunta. Como é que eu vou lembrar isso? Tá, mas é normal não passar por você essas coisas? Ou compete à Fazenda Olha, fazer essas análises? Não, compete a quem criou o cargo. Se o impacto é Quem cria o absurdo, cargo passa é a por mim, lei. Quem né? cria o cargo é a lei, Percy. Viu? Quando vai Você fazer... está discutindo o impacto orçamentário de criação de um cargo. Não, Percy, Já você vários acabou de falar cargos que a folha está diferentes. cheia. Eu vou chegar lá, explicar onde é que a folha está cheia. Por que não é feito impacto orçamentário, É. por que cria cargo do nada, e a gente vai chegar lá. Mas antes eu preciso que você me responda se existiu autorização do ordenador de despesa ou impacto orçamentário para esses cargos, professor responsável, professor colaborador. Se passou por mim, foi feito impacto, está assinado. Mas é competência da sua pasta fazer esses É competência da minha pasta fazer o encargo e demonstrar para a administração e o governo o impacto. Agora, se ele vai criar o cargo, se não vai criar o cargo, não é comigo, eu só faço impacto. Perfeito. E Agora não sou nem você... eu, o Felipe faz o impacto. Eu assino. E você, através da Secretaria Municipal da Fazenda, realizou estudo de impacto orçamentário para a instauração da gratificação de ensino superior dos ADIs? Olha, está em estudo isso aí. Porque tem um pessoal que tem direito, tem um pessoal que não tem. Foi então tem uma solicitado discussão. pela secretária? Foi solicitado, sim, mas eu não vou. Quando foi? Você lembra? Não lembro. Você sabe mais ou menos Mas quanto foi tempo que vocês solicitado. estão estudando isso? Isso aí deve estar na tesouraria com o Felipe, contabilidade. Mas você sabe quando que foi? Quanto tempo vocês Isso estão aí com esse faz, estudo? acho que sei lá, não faço ideia, 2, 3 meses, não sei. Mas foi solicitado, sim. Então é recente, 2, É 3 meses. recente, E só para frisar novamente, referente ao retroativo, vocês não têm nem ideia de quanto vai custar, né? Eu nem sei se vai ter retroativo, Fernando. Isso já está discutido no STF. A minha pergunta é simples, você não quer fazer discussão jurídica. Não tem. Não tem. Perfeito. E o senhor sabe informar se todas as categorias recebem a gratificação de ensino superior? Todas as categorias? Se existe estudo para outras categorias também a gratificação, todo mundo recebe? Não sei informar. Isso aí não faz parte da minha pasta. A minha pasta é orçamento, dotação, Tá, vamos lá. contas. Agora eu quero entrar então, novamente, lamentar que a Secretaria Municipal de Educação não está aqui, porque a maior parte das respostas Então, é referente isso que eu à queria, educação. Eu queria Mas deixar vamos claro lá, aqui agora que essa convocação não é da minha área. Aqui, ó, assinado pelo Felipe, contador da Prefeitura. É o impacto. Esse é o impacto. E a declaração do ordenador de despesa, Alisson? Está assinado pelo prefeito ou pelo Percy? Eu acho que está assinado pelo prefeito. Acho que está. Eu vou só conferir aqui, mas ela não está separada. Tá. Percy. Então eu tem quero- impacto. Não, isso daqui é do cálculo de procurador. Do cargo que você Ele faz isso aí. Quando pega o impacto, faz isso aí. Agora, quem decide se vai dar o cargo ou não vai, é a administração e o governo. Ela vai olhar o impacto, vai perguntar de onde eu posso tirar isso, de onde eu posso tirar, a administração e o governo. Percy, você me consegue dizer qual que é o decreto que prevê atribuições para você responder pelas outras pastas? Eu posso pedir. Posso pedir aqui? Pode. E eu queria que você falasse um pouco dessas atribuições. O que você pode assinar em outras pastas, já que a gente não tem o número do decreto Viu? prefeito, pelo menos você explicasse. Esse decreto, ele me dá alguns direitos de assinar coisas corriqueiras, para que a prefeitura não pare.
Né? Como, por exemplo, a secretária da Educação está de licença, chegou um empenho para fazer compras para a cozinha piloto. Por que eu não posso assinar Mas empenho? é só essa parte orçamentária, compras, parte ou entra na parte orçamentária. administrativa? Você Não. tem poder, por exemplo, para nomear e demitir? Lógico que funcionário? não, meu Deus. Você tem não. poder para, por exemplo, enviar ofício em nome da secretária? Olha, o ofício depende do conteúdo do ofício. Se é uma resposta que trata de algumas partes orçamentárias, por que não? Depende do ofício. O que não pode é travar a secretaria. Claro, não. E aí entra a questão também de não ter um adjunto, né? Sim, posso até, concordo com você, mas eu respondo questões simples, questões burocráticas. Tá de férias o Emerson, precisa fazer um empenho. E quem que responde na ausência da Dulce? O senhor tem conhecimento? Eu não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento. Da Dulce, por esse decreto, cai direto em você, então? Cai, Ou tem outra pessoa dentro da secretaria que vocês provavelmente é conversam? isso, cai para... Viu, você pode assinar isso, vamos ver. Aqui que está acontecendo, parte orçamentária, não. Decisão, vai tirar uma férias, mas isso aí eu não posso fazer. Isso aí não, espera voltar. Na verdade, tira férias, mas não tira, né, na verdade. Trabalha direto. Tá. Eu não tirei férias. Deixa eu pedir o decreto aqui. Claro, isso é muito importante, porque eu dei uma procurada e não achei esse decreto. Agora, se for que é 2017, pode ser que não tenha chegado até 2017. Um segundo. Obrigado. Presidente, estava em documentos acessórios, por isso que eu não achei. O senhor que assina sempre. Senhor ordenador de despesas do município, de acordo com a atribuição dada a você pelo prefeito. Sempre foi assim, a gente acompanha aqui na comissão de orçamento. O que está dizendo aqui? Sobre a criação de cargos. Esse daí é o de procurador procurador, jurídico, eu quero saber se tem o mesmo, para Professor de professor educação orçamentária e financeira. colaborador. Pronto, professor, o que eu estou falando Eu aqui, quero saber se possui existe, documentação eu quero saber, orçamentária e financeira. existe o mesmo. Aqui para fazer cargo de procurador, vocês fizeram impacto orçamentário conforme a lei de responsabilidade fiscal. Eu quero saber se existe o mesmo para professor colaborador, professor responsável, se existe o mesmo para suporte pedagógico, para assessoramento pedagógico, que são cargos que a DUS criou dentro da secretaria, cargos e funções. Eu O senhor assinei se algum, recorda? eu não me recordo de Não, ter assinado. eu estou perguntando se O que eu o senhor estou se falando é o recorda. seguinte, o que eu assinei aqui? Não, vamos deixar claro uma coisa, ó, declaração. Eu, Perciso Perijão, declaro que a criação de cargo de procuradoria, né, possui a adequação orçamentária e financeira. Não tem nada errado aqui. Minha questão é que você acabou de falar que você não era ordenador de despesa, que o ordenador de despesa é o prefeito. Eu estou falando, Não. quem assina Não, sempre isso eu é não você. estou ordenando despesa aqui, eu estou falando que... A lei de responsabilidade pera aí. fiscal determina que você precisa de duas coisas. Uma, o estudo de impacto orçamentário, e outra, a autorização do ordenador de despesas. Aí eu perguntei para Tá. você se você tinha assinado a ordenação das despesas referente à criação desses cargos na secretaria. Você disse que você não assinava. Não. Isso está gravado. Você disse que não assinava. Quem era ordenador de despesas era o prefeito. Aí eu disse, Percy, não. Toda vez que chega algum projeto de lei que precisa criar cargos, quem assina é você. Tá bom. E eu não assinei, mas eu me recordo disso. Tá. Aí eu trouxe para você e Aí- falei, ó, você que assina. Aí minha pergunta é, Isso aqui- diante do isso aqui- fato que você que assina esses documentos para a criação de cargos, eu perguntei se você assinou para os cargos da secretaria. Sim ou não? Provavelmente, sim ou não sei, não me apresenta que eu assinei, que eu vou te Não, eu acho que o problema está exatamente Fernando, em vamos não ver- ter o não, documento. Fernando, por favor, eu sei da sua autoridade, mas eu preciso deixar claro aqui. Aqui é uma declaração que eu, como secretário da Fazenda, estou declarando que possui dotação orçamentária para a contratação de mais procuradores. É só isso. Eu não estou ordenando despesa. Quando for criar o Não, cargo, a o prefeito vai autorização do ordenador de assinar. despesa. Eu estou falando que há saldo suficiente da dotação orçamentária. E você Sobre disse, cria o cargo. exatamente sobre isso aqui, Primeiro vem você pra mim. fez essa Primeiro mesma... vem para mim, eu faço a dotação. Você Eu fez faço essa a- mesma declaração para os cargos de professor responsável? Eu fiz, tá assinado aí? Tanta coisa que eu Exatamente assino. esse é o problema. Eu fiz. Eu não encontrei. Ah, então. Porque o que parece é que está sendo criados cargos dentro da Secretaria Municipal de Educação sem que o secretário da Fazenda saiba. E isso é muito grave, porque Tudo bem, porque mas aí é não contra a passou por lei mim, de ou passou responsabilidade por mim. fiscal. Se eu assinei alguma coisa, e se eu fiz a declaração, eu declaro que há possibilidade, que há dotação orçamentária.
Esse aqui eu fiz a declaração. Agora, eu não criei o cargo vai ser criado depois. Eu só fiz o impacto. Tudo bem. Só uma declaração, Fernando. Não, é exatamente isso que eu quero saber, Percy. Se tem essa declaração desses cargos, porque a lei de responsabilidade fiscal determina e parece que não. Mas vamos lá. Agora eu quero falar sobre a representação da SME. Porque você disse para mim agora que tem um decreto de 2017 que ele garante algumas atribuições residuais, pelo que você falou, dentro da Secretaria Municipal de Educação, referente a compras para a Secretaria não parar. É isso mesmo, não é? E alguns outros requisições, alguma resposta que precisa... O que está... Não, porque me espantou bastante um ofício que foi enviado e recebido no dia 16, agora, fazem 5 dias atrás, Percy. Um ofício que o senhor enviou para o Conselho Municipal da Educação e para o Conselho Municipal do Fundeb. As duas representantes estão aqui, podem até confirmar isso. E eu queria saber com que autoridade, com que poder definido por lei, por decreto, por portaria, normativa, o senhor enviou esse Eu posso ofício? ver o ofício? Percy, você assinou faz 5 dias, você não lembra? Fernando, sou secretário da Fazenda. Eu assino pilhas e pilhas. Percy, eu sou vereador, eu assino pilhas e pilhas, eu sei que eu assinei. Qual que é o Faz ofício? 5 dias atrás? Qual que é? A Dulce estava afastada? Provavelmente eu assinei, então. O que é ponto? Não, Qual que é a resposta? a minha pergunta é, com Qual que é a que resposta? autoridade atribuída por lei, porque no poder público funciona assim, as coisas são feitas por lei, não é a casa da mãe Joana, com que autoridade definida por lei o senhor emitiu esse documento? Quem lhe delegou essa competência? Qual ato normativo lhe delegou essa competência? Eu preciso ver o documento. Qual é o conteúdo do documento? Intimidação. Mais um segundo que eu vou pegar. Faz um favor para mim, por favor. Pega o documento que eu imprimi, que está ali no plenário. Acho que a impressora imprimiu lá. É que eu estou sem essa impressora aqui. Tá. Impressora do plenário, deixa eu ver se plenário. Está mandando. Por favor. Isso é muito importante. Porque senão aparece que não tem uma estrutura de comando clara na secretaria. Fernando, uma hora a secretária assina e quando ela tá, na ausência dela a gente não sabe quem responde. Fernando, deixa eu falar uma Isso coisa é pra muito você. grave, Você Percy. tem É a muito- maior pasta do município, 140 Fernando, milhões de reais. Eu te respeito como pessoa, eu te respeito como vereador, eu sei que você tem autoridade, mas eu preciso te dizer que você está com muita teoria na cabeça, a prática é outra, sabe? Então a prática dentro da licitude, você tem que fazer que a coisa ande, Exatamente. entendeu? Exatamente. Então se eu assinei algum documento para a Dulce, para responder alguma coisa com referência ao... Eu só assinei porque foi elaborado esse documento. Mas só que você falou pela teoria, mas tem que responder algumas coisas pela teoria, não pode inventar. Eu sei, O mas que a você prática chama não de, deixa eu ver. lei, o que tem você leis. chama de teoria, eu chamo de lei, Percy. Isso, E a Não, administração pública não funciona pode com a fazer. lei, correto? Vamos ver, Fernando. A discricionalidade é uma frase que eu ouvi, que eu acho que é uma lição importante até para quem nos assiste. A discricionalidade na administração pública, a discricionalidade na administração pública, Percy, ela é que nem uma vaga de carro. A lei define os limites da vaga de carro. Dentro disso, você pode parar o carro de frente, você pode parar o carro de lado, você pode parar o carro de ponta cabeça, mas você não pode sair da casinha, que é a lei, que é a vaga do carro. Então, a lei que hoje define as suas atribuições é a lei que organizou a sua secretaria. E aí você está me falando que tem um decreto que o senhor sequer sabe falar qual que é o número desse decreto. Foi cidade de 2017 esse decreto. Exato. E a gente precisa verificar esse decreto, porque esse decreto vai expandir as suas atribuições. A gente precisa saber se isso daqui que o senhor fez está nas suas atribuições. O senhor se recorda de ter assinado esse documento 5 dias atrás? Estou respondendo ao conselho, que foi um documento aqui produzido pela Secretaria da Educação. A Secretaria da Educação, neste dia 16 de fevereiro, a Dulce provavelmente estava afastada. Eu estou respondendo ao conselho. É sua atribuição enquanto secretário da Fazenda respondendo não. O senhor está enviando um ofício que para mim tem alta denotação de intimidação, porque é em cima do que foi falado pelas conselheiras aqui. Para mim Percy, eu não tenho problema de falar as palavras que eu acho que tem que ser falado, porque eu fui eleito para isso. Mas é que a minha informação é referente às solicitações. Então, pelo que eu entendi aqui, o Conselho solicitou algumas respostas à Secretaria da Educação. A Dulce não podia assinar, então perguntar se você pode assinar. Eu vou falar do que trata. Tá, então peraí, vamos lá. Já que você não sabe o documento que você assinou. Não, peraí, cumprimento, eu sei assim, cumprimentando cordialmente, vindo pelo presidente informar que Vossa Senhoria, a solicitação enviada por intermédio do ofício número tal e tal, foram encaminhadas à Secretaria da Fazenda. Pronto, já
Secretaria da Fazenda. Já faz jus que eu preciso responder. Foram encaminhados para a Secretaria da Fazenda e Recursos Humanos para verificar a providência. Então, eu já estou dentro. Se está na Secretaria da Fazenda, eu posso responder. Eu só estamos ainda com o conselho, tal. Outro sim, um membro representante, informamos que também encaminhou o ofício Fundeb das folhas de pagamento, balancetes, cópia de empenho, extrato bancário, RRO. Quer dizer, tudo isso aqui faz parte de informações da Secretaria da Fazenda, gente. Por que eu não posso assinar que nós enviamos, que foi enviado, se a Dulce não podia assinar? Qual que é o problema aqui? Eu quero saber, Percy, o problema está na lei. A lei que define as suas atribuições, a lei que define o que você pode e o que você não pode fazer. Eu gostaria de ouvir o pessoal do Conselho e do Fundeb. Tem alguma coisa errada nessas informações? Eu vou dar o contexto disso daqui. A gente fez a reunião. A informação que eu mandei para vocês, que os extratos bancários, RO, balancete, foram encaminhados. Qual que é a informação errada? Eu não posso assinar isso? Vamos lá. Posso só... Deixa eu só fazer um contexto geral antes, Cris, porque o pessoal que vai assistindo não vai entender. Na reunião passada, a gente chegou aqui e perguntou para a Dulce diversas coisas sobre impacto orçamentário, sobre a atividade de acompanhamento do Conselho. E aí a situação que a gente teve é que os conselhos fazem essas solicitações para a Secretaria Municipal de Educação referente a documentos que eles precisam ter acesso para exercer a atividade que é definida deles por lei, e a Dulce não enviava esses documentos. E aí, durante a reunião, as presidentes do conselho falaram que não, realmente não tinha sido enviado. E aí, curiosamente, no dia 16 é enviado esse documento, solicitando que os conselhos enviem a cópia dessas solicitações que fizeram para a secretaria. Não foi os conselhos, não foi solicitando que eles enviem as cópias. São dois documentos. Formando eu diria que as soluções enviadas, deixa eu imprimir o outro. que nós já enviamos, aqui está falando que nós já enviamos. Manda para imprimir também? Deixa eu só fazer uma colocação que é importantíssima nessa questão. Eu represento o Fundeb. Tá. Né? Estou no Conselho Municipal de Educação também, porém aqui eu represento a presidência do Fundeb. Gostaria de deixar registrado e claro que todas as prestações de contas do Fundeb estão sendo enviadas. As do Fundeb estão sendo enviadas. O que foi questionado aqui foram as prestações de contas do MDE. Tá. Que aí o Conselho Municipal, a Comissão de Finanças do Conselho Municipal, tem que fazer essa averiguação e análise dessas contas. Essas contas não foram enviadas para o Conselho Municipal. E não é o valor de receita, não é a REREL, né? Que no caso vem, que daí consta realmente os 25% do MDE, está lá o valor de receita. O que o Conselho Municipal está fazendo requerimento é da prestação de contas, os gastos com MDE. Esses valores do MDE. Isso foram feitos alguns ofícios pela presidente do Conselho Municipal e não foi, não tivemos resposta. Isso, não tivemos. Vai para a dona Dulce. Aí o que eles informaram aqui é que os ofícios 1 e 2 foram enviados para mim, para a Secretaria da Fazenda e para Recursos Humanos e estão no setor contabilidade para verificação de providência. Tudo bem, não foi pelo jeito, não foi enviado ainda, mas serão. Sim. Então, que faz anos que nós estamos pedindo e não vem. E estou dizendo que os outros do Fundeb foram enviados. Foram. É isso, não tem nada errado aqui. Isso, foram enviados. É uma declaração, é uma Mas não foi informação. Não foi o que foi falado aqui, né? Em momento algum foi levantado aqui do Fundeb e não está sendo enviado. Tá. Porém, também, eu gostaria de deixar claro que não faz parte da atribuição minha, que é o que está mencionando aí o meu nome, de passar as informações do Fundeb para o Conselho Municipal. Né? Porque as prestações de contas do Fundeb, elas são sigilosas e ficam dentro do Fundeb. Tá, perfeito. Então, isso aqui é passível de não, só para deixar... a gente podemos fazer constar aqui uma ata, alguma coisa que a informação foi errada. O que eu estou só discutindo aqui é que eu assim, parece ter um pezinho aqui, mas... enviado para o Fundeb também, eu não achei. Eu não recebi. Inclusive eu fiz aqui, ó, Secretaria Municipal da Fazenda. Eu só assinei esse ofício aqui, essa declaração, por solicitação da Secretaria de Educação, porque a Dulce não estava lá. Sim. E eu só ensinei porque aqui fala sobre os atos que a Secretaria da Fazenda fez, que enviou RRO, que os outros ofícios aqui estão sendo cumpridos. É isso. Mas quem manda isso sempre? É a Secretaria Municipal da Fazenda Educação. ou a Educação? Educação. Só veio para mim, eu só assinei, porque
Fernando, eu só assinei porque aqui fala sobre RRO, Percy, balancete... você assinou e você não lembra o que você assinou, eu tive que mostrar o documento para você. Vamos ter clareza. O cabeçalho desse documento é de que secretaria? É da Secretaria Municipal de Educação. A assinatura embaixo está escrito o quê? Secretaria Municipal de Educação. Da Educação. Tá? Eu O senhor colocou assinei seu pela carimbo. Dulce. Agora eu Eu pergunto, assinei pela Dulce. com base na lei, Com base na lei. com que legitimidade você tem para assinar esse documento? Eu posso assinar esse documento porque esse É sua documento competência faz jus- enviar, Olha, é sua competência na lei a interlocução Qual que com é os a- conselhos municipais de educação? ah, É sua competência na lei Viu? a interlocução Eu institucional. posso, eu estou eu- fazendo uma pergunta objetiva, Percy, por favor. Pelo decreto, chegou o decreto aqui, ó. Me manda, vamos ler. Pelo decreto Qual que é o número do 7.289, pelo decreto 7.289, 7.289, decreto do executivo. Vamos lá. pelo decreto 7.289, eu fico autorizado, na impossibilidade dos secretários municipais assinar pelos mesmos, eu posso assinar requisições, empenhos, requisições, são uma requisição, uma solicitação. Empenhos, documentos relativos ao orçamento municipal, que consta aí, cheque, moções financeiras. Então, eu posso assinar por todos eles, Eu vou ler de com, novo, com então, referência a Percy. isso aqui. Na impossibilidade do mais secretário, assinar pelos mesmos requisições, Requisições. empenhos e outros documentos relativos ao orçamento municipal. Então, não, requisições, vírgulas. Não tem vírgula, Não, opa. tem E. Opa, E, assinar pelos requisições mesmos, e requisições, empenhos, aqui isso e é uma outros requisição, isso é uma documentos. solicitação. Eu posso assinar pelo Relativos ao orçamento Então, municipal. O que isso aqui tem a ver com o orçamento? RRO. Percy. Volta para mim. O que é RRO? O que é balancete? Percy, Isso aí é orçamento. isso daqui é uma relação orçamentário. institucional. Isso daí é orçamentário no que tange a relação institucional entre Secretaria da Fazenda e Secretaria da Educação. Isso é orçamentário. Quem faz a interlocução entre Secretaria da Educação e conselhos Você está é a sendo Secretaria de Educação. muito objetivo, Fernando. Não, não tô, Percy. Vamos ser mais subjetivo. Não tô. Eu quero ser decreto me objetivo dá porque o eu sigo poder. a lei, Percy. Poder não, porque para que poder, eu não gosto dessa palavra. O decreto me fala, o decreto diz aqui que eu posso nas requisições, empenhos. O empenho é muito mais importante do que uma informação para os conselhos de que eu estou fazendo tudo que eles pediram. Essa é uma informação para o conselho. A Dulce simplesmente pediu para eu assinar porque ela não poderia, estava acamada. Ela devia estar aqui hoje, mas está acamada de novo. E quem que mandou isso aqui para você assinar? Uma parte da Secretaria da Educação. Qual foi o servidor? Isso aqui foi assinado presidencialmente. Foi. Quem que E levou? servidor, não sei quem foi. Faz 5 dias, Percy. Fernando, deve ter sido o motorista. Aí me ligaram, falaram, ó, precisa responder com A Dulce urgência. pediu para você assinar isso aqui? Não, isso aí chegou a Dulce não estava na secretaria. Mas isso aqui é O quem? motorista chega lá, Percy, tem um documento aqui que a educação pediu se o senhor pode assinar. Eu liguei para alguém, ou não liguei, olhei, era RRO, balancete, extrato bancário, eu assinei. Qual a informação que está errada? Onde está tem um o... outro documento que o senhor enviou para a gente, falando assim, cumprimentamos cordialmente e solicitamos o protocolo dos 30 ofícios encaminhados Esse para a Secretaria Municipal da Educação, solicitando a vista das folhas do Fundeb e do IMDE. Eu não Então. pedi a folha do Fundeb porque não compete a Não, mim. mas quem está pedindo isso É você. é a Secretaria da Educação. Gente, eu estou Quem assinando assinou? porque a secretária está afastada. Com que competência legal Sabe? o senhor assinou pedindo os 30 ofícios? Na parte desse decreto aqui, esse decreto me autoriza a assinar, Não, Percy, entendeu? assinar os mesmos. Requisições, É uma empenhos requisição. e outros documentos relativos ao orçamento. O que é isso relativo ao orçamento? É uma requisição, é uma solicitação, uma requisição. Qual que é o mal disso? O mal que isso é a Onde casa da tá? mãe Joana, Percy. Não é a casa da mãe isso Joana, aí não. são palavras que Não, você eu estou tá falando o que a Não. população quer falar, Não, o que a população quer que me eu fale. desculpe, não é isso. A Secretaria Municipal de Educação não, Não. tem um secretário adjunto que resolve. Olha, Aí o Percy eu posso- administra, viu? envia Eu não ofício administro. para os conselhos através de um decreto de 2017. Eu não administro, eu tenho. Então com por esse que o senhor enviou isso pedindo os Eu 30 enviei, ofícios para o conselho? qual que é o problema nisso? Porque eles estão querendo responder os ofícios, gente. Qual que é o problema nisso? Onde é que está a lei? Onde é que está o problema aí? O problema é que não tem quem manda, Percy. A secretária não tem- comparece aqui. Não, a secretária, bom, aí A secretária não comparece. A convocação é, na ausência da secretária, o responsável pela bom. secretaria. Aí aparece Fernando, você, eu não que está vou- assinando os eu não documentos vou, pela educação. viu? Quem responde pela Secretaria Municipal de Educação? Eu respondo quando a Dulce não está. Quando a Dulce não está. Não está.
algumas coisas ordinárias. E o resto, quem assina? Não sou eu. Quem assina? Provavelmente fica parado até ela voltar, até decidir. Então até ela voltar Eu não fica abandonada. Não sei, você que está falando que fica O abandonado. senhor assina outras Ela deve coisas ter uma equipe. pela Secretaria? O senhor se Ela deve recorda ter de uma ter equipe. assinado outras coisas pela Secretaria Municipal de Educação? Se eu assinei, eu quero ver o documento. O senhor se recorda de, por exemplo, ter ido na Secretaria impedir a gravação de um vídeo referente à atribuição dos estagiários bolsistas? O senhor foi lá? Você sabe que não. O senhor não foi na Eu Secretaria? fui lá impedir. O senhor foi lá orientar a não publicar um vídeo. Eu? Não foi? Isso eu não estou sabendo. Fui? Não, é uma informação que chegou até mim, estou perguntando. Fui orientar? Enquanto a não Dulce fazer. estava fora, Ah, a informação de que eu jeito tenho é que o nenhum. senhor foi lá na Secretaria imagina, de jeito e nenhum. disse que na ausência dela, quem manda é você. Não. Não? Não, de jeito nenhum. Eu quero a gravação disso. Tá. De jeito nenhum. Fernando, Então, na ausência da Dulce, Deixa eu você falar uma coisa responde pra vocês. somente ao Olha, orçamento, de ou você jeito- responde por outras coisas? olha, eu respondo por orçamento e algumas requisições que precisa fornecer, eu forneço. Deixa eu falar uma coisa para vocês, deixar bem claro aqui para a população. Para falarem mal de mim e da minha família, vocês vão ter que mentir. Porque minha conduta é ilibada. E sempre foi. Eu tenho orgulho do que eu fiz nessa Secretaria de Fazenda. Eu tenho orgulho. Hoje, a Secretaria de Fazenda, a Prefeitura não deve um tostão para ninguém. Deve o retroativo do piso. Certo? Se não deve um tostão para ninguém, nós pusemos essa prefeitura em ordem. Sabe? Nós temos, sem aumentar um tostão a mais do imposto, nós arrecadamos 50% a mais. Sim, não é o objeto da pauta. O pauta é referente então vamos falar da Fazenda. Não, se o senhor quiser Aí falar eu do seu não trabalho, respondo sobre o educação. impacto orçamentário do piso Não. que você fez, sobre o Eu impacto volto a orçamentário dizer, para você da falar mal de mim, carneação. da minha família, você vai ter que mentir, cara. Eu não estou falando mal de ninguém, Percy. O meu Não, questionamento tá é bom. com base Ah, na viu? lei. Eu estou questionando você Eu- sobre as suas a lei- atribuições legais para atuar dentro da O Secretaria decreto Municipal de me dá, Educação. sim, uma autorização para assinar um ofício falando para os secretários, para os conselheiros, que estou cumprindo, que vou cumprir, porque essa é atribuição minha. Agora, vem falar para mim que eu fui lá na educação, falar para não gravar Não, eu vídeo. tô Quem sou eu? perguntando. Eu não saio da minha sala. Eu estou perguntando, Percy, Eu se não essa saio da história minha é verdade. sala. Não, é lógico que é mentira. Isso é política. É lógico que é mentira. É lógico que é mentira. Eu não saio da minha sala. Então, o senhor Eu confirma não para fui. mim que não assinou nenhum outros Eu- dois eu- documentos na educação fora esses? Se eu assinei, que eu quero ver o contexto do documento. Chega uma pasta lá, dos contratos, você pode assinar, vamos ver o que, que é. Ah, é uma informação só ao conselho? Agora, eu não vou assinar um documento transferindo alguém, ou deixando transferir, ou criando um cargo. Eu não vou fazer isso, não é competência minha. Agora, coisas ordinárias, por que eu não posso fazer? Para que a prefeitura não pare. Eu estou dentro do burburinho. Eu não posso ficar lá sentado e falar, não, a Dulce que volte. Não é assim. E as nomeações na ausência da Dulce? Eu Quem não que assino assina? nomeação de ninguém. Eu não assino nomeação de ninguém. Você sabe quem é que assina? Provavelmente nomeações, quem assina é o prefeito. Nomeações de cargo, quem assina é o prefeito. Ele é coordenador de despesa. E sei que você fala coordenador de despesa, é uma declaração que tem dotação. Claro. Ai, Fernando. Não, eu acho que tinha que ser assim também. Acho que tinha que ser o prefeito também, mas é o que está na lei orgânica, Você é um cara bacana. mas não é o que vem Você- acontecendo você é dentro da bem- secretaria. Você é bem estudado, eu gosto. Você me faz ser melhor cada dia. Obrigado, sabia? Percy. Você também, com certeza. A gente estudou bastante para É estar isso aí. fazendo essa reunião hoje. Tá? Mas. Mas olha, como eu acho que a gente não conseguiu avançar muito em Então, nenhum vamos, dos tópicos, viu? A gente podia convocar. Vocês poderiam convocar outra reunião, com certeza, toda a educação virá. A Dulce virá. Então, Percy, E eu venho junto com o Felipe, O problema vamos é que a resolver gente isso. chamou a Secretaria de Educação na presença da Dulce, na ausência dela o responsável. E aí só veio você por parte do Não, Executivo. então, mas ó, a convocação aqui foi vista para mim. A da Dulce não. A da Dulce Ah, foi a então, eu Dulce não sei. na ausência dela, Até eu o quero, responsável eu quero dizer, pela eu pasta. quero dizer para Aí eu você. pergunto pra você, quem é o responsável pela pasta? Não sabe me responder. Eu pergunto Não, pra eu não, Dulce, eu não não- sabe. o responsável pela pasta, quem tem que responder é a administração e governo, não sou eu, Fernando. Tá. Então eu vou sugerir já. Vamos Pra fazer próxima uma reunião, convocação? pra próxima reunião a gente convocar você, a Dulce e a Marina. O que seja, o que é responsável pela pasta? Então, aí vem a Dulce vem com a equipe, eu venho com o Felipe. O senhor tem ciência, se outras É. pessoas fazem nomeações dentro da Secretaria? Quem assim, faz como a Dulce? nomeação é só o prefeito, Fernando. Infelizmente, eu concordo com você, Percy. Eu acho que é Tem só que o ser só prefeito. o A lei prefeito. orgânica é só o prefeito. Mas eu a só secre- faço impacto. Mas a quando me secretaria passam. faz nomeação a partir de portaria apócrifa dentro do Ah, site isso da eu não tenho secretaria. conhecimento, Fernando. Então, mas eu tenho. Como eu Percy. tenho conhecimento que a Dulce Eu, tem hoje. eu concordo com você. Eu acho Entendeu? que tinha que ser o prefeito. Pelo que está na lei orgânica, tinha que ser o prefeito. Mas não mas é o que é. está sendo praticado. Não, inclusive tem assinaturas aqui de gente dentro da secretaria sem poder legal Mas eu nenhum não tenho, eu não designando e tenho, atribuindo. Fernando, as minhas assinaturas, eu volto a dizer, que uma assinatura dessa, numa informação de RRO, balancetes, finanças, eu não tenho por que não assinar.
Claro. Acho Não, que eu acho é que- irrelevante isso aí, Fernando. Eu acho que a gente pode te liberar, Percy. As questões eram essas, a maior parte seria prudente e pertinente, interessante acompanhar você respondendo junto com a secretária, mas como você não vai responder as coisas da estrutura de cargos dentro da secretaria, eu acho Eu não que... vou porque eu não faço parte disso, Fernando. Claro, mas assim, para deixar claro que a ausência da Dulce comprometeu a reunião e assim Mas eu tenho certeza que na próxima reunião a Dulce estará junto. Tenho Percy, certeza eu não disso. convoquei só a Dulce, eu não tenho problema com a Dulce. Eu convoquei ela e na ausência dela o responsável pela secretaria. Aí quando não aparece ninguém, é isso que você está falando, não tem ninguém, as coisas ficam paradas. E é por isso que eu falo e reafirmo, a educação está abandonada. Quando chega na minha sala, eu faço correr. A minha sala não fica parada nada. Perfeito. Por isso que eu assino uma coisa ou outra, que eu posso assinar, que eu posso responder, eu assino, não vejo qual que é o problema. Perfeito, então, Bom. Percy, está liberado. Muito Posso obrigado pela retirar? sua participação Obrigado. e a gente vai convocar vocês para a semana que vem, provavelmente os 3. Tá bom, E a gente aguarda que o executivo compareça para prestar os esclarecimentos. Deus quiser. Tchau, gente. Muito obrigado. Obrigado. Dando continuidade à reunião, então, eu ia sugerir a gente, tendo em vista que acho que não vale a pena a gente ficar discutindo sem a Dulce todos esses tópicos, a gente tratar em especial da educação especial, que aproveitar a presença do Eduardo para a gente bater um papo e discutir no sentido de política pública mesmo, como é que está sendo feita a gestão da Secretaria Municipal de Educação dentro da educação especial. Como a gente viu na última reunião, o Departamento de Educação Especial ele é criado por lei. E dentro do departamento existem alguns cargos, como o chefe de departamento, chefe de divisão, para que haja essa estruturação administrativa, porque na administração pública é assim, quem cria os cargos, quem cria as atribuições é a lei. E precisa ser assim porque é assim que manda a Constituição, assim que manda o direito. E aí a gente se deparou na última reunião com a Dulce, que o Departamento de Educação Especial não tem um chefe de departamento designado. Aí eu queria ouvir vocês, qual a opinião, qual a leitura dos conselhos sobre isso, sobre a atual estrutura que foi montada, porque ao invés de nomear um chefe de departamento, optou-se por afastar 3 professoras da sala de aula desta. Uma dobrou a jornada, ou seja, a gente tem professor para atender manhã, tarde e noite, enquanto faltam professores nas escolas, enquanto muitos alunos entram, e ao invés de ter um chefe supervisor, além da questão do custo, né? Porque a gente tem 3 professoras, uma com jornada dobrada, em um cargo que era para ocupar uma pessoa só. Então eu queria ouvir para vocês, como vocês fazem essa interpretação dessa vacância do Departamento de Educação Especial e qual que é o retorno pedagógico para as crianças com necessidades especiais no nosso município de organizar a administração da Secretaria dessa forma. Bom, primeiro, eu já falei em outros momentos e até eu acho interessante deixar isso registrado. Eu não sou contra colocar funcionários de carreira em funções de confiança ou de chefia dentro da secretaria. Eu acho importante do que trazer, às vezes, pessoas de fora que não têm a visão da educação que a gente precisa, né? Como Fundeb, nós não temos condições de julgar o que é correto juridicamente ou a questão contábil, da questão orçamentária. Se vale mais a pena fazer a maneira como está sendo feita em termos de impacto orçamentário dentro do Fundeb. Eu não consigo ter esse estudo porque eu não sou contadora e não temos um dentro do conselho, né? A nossa análise ela é sempre uma análise rasa e apontamentos que a gente encaminha para órgãos competentes para isso, que seriam o Ministério Público ou o Tribunal de Contas. A questão desses afastamentos do artigo 27, se ele está sendo usado da maneira correta ou não, são interpretações jurídicas que também não tenho, não sou advogada, não tenho nem respaldo, né, para julgar, para dizer se está certo ou não. A postura Fundeb nós vamos apontar isso em parecer, pedir que o Ministério Público faça essa análise correta, se está sendo utilizado da maneira correta ou não, o artigo. A questão de estruturação, se vale mais a pena colocar o chefe, não os assessores, enfim, essas denominações, como eu disse, são jurídicas
não cabe a mim esse julgamento. Porém, a CIS, ela escolhe um modelo de educação especial, né, que a lei permite, porque nós podemos colocar o professor especialista acompanhando essa criança dentro da escola, ou oferecer os atendimentos em centros especializados, salas de recursos, né? E a CIS, ela opta pelos centros e pela sala de recursos. Também não tenho competência para dizer é melhor, é pior, né? O atendimento está sendo realizado. Não acho que não está sendo atendido. Aí nós temos enormes contestações de pais que gostariam do professor especialista na sala de aula. E aí, conforme eles vão entrando na justiça, normalmente vão conseguindo esse atendimento, né? Eu acredito que é um modelo que nós, como conselho, tanto o conselho do Fundeb, em termos de recursos, quanto o conselho municipal, pensando na Câmara da Educação Básica, o conselho também da criança, nós podemos, eu acredito que deve se debruçar nesse modelo que está sendo feito hoje e avaliar se é melhor, se não é, se é bom, se não está bom, se realmente atende todas as necessidades da educação especial. Essa é a minha visão como coordenadora pedagógica e a minha visão como Fundeb no que cabe ao conselho. Eu queria fazer uma contextualização, porque tudo isso começou com a discussão também do piso. Porque a secretária e o secretário vêm aqui e falam que não tem direito do piso. Aí eu comecei a me debruçar sobre a estrutura administrativa dentro da secretaria, que é criada por lei, os departamentos, tanto que na última reunião a gente foi departamento por departamento, se debruçando, porque aparentemente existe uma estrutura hoje dentro da secretaria que está inchada e que está indo para aí o dinheiro do piso, o dinheiro de outros recursos. E aí, entrando na educação especial, eu me confrontei com algumas coisas muito estranhas do ponto de vista legal, porque como é que você tira 3 professores de sala de aula fácil no artigo 27, que é uma outra discussão, mas daí quando eu fui analisar as portarias, várias pessoas que estavam respondendo pelo Departamento de Educação Especial sequer tinham portarias. Aí as portarias foram feitas de maneira retroativa. Então eu queria ouvir do conselho da pessoa com deficiência, como é que vocês enxergam isso? Como é que se enxerga não ter um chefe de departamento de educação especial? Se essas crianças merecem um chefe de departamento? E qual que é o retorno pedagógico dessa estrutura administrativa? Se vocês já fizeram algum apontamento sobre isso, que é uma questão de estrutura, atendimento, e a educação especial, essas pessoas que estão hoje, que atendem os pais, que recebem as reclamações, que recebem a reclamação sobre o estagiário bolsista. Então, eu queria saber exatamente sobre o que está na lei, sobre o Departamento de Educação Especial. Qual é a vantagem do Departamento Especial não ter uma chefia designada? Pode fazer intervalo de tempo. O intervalo do banheiro? Tá, 5 minutos. Retomando então a terceira reunião extraordinária da Comissão de Orçamentos e Contabilidades, por onde eu estava antes, estava perguntando para o Eduardo como é que vocês fazem a leitura de vocês sobre a questão do Departamento de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação. A função do Conselho não é verificar a estrutura e funcionamento das secretarias municipais. Ela tem, na sua Constituição, promover ações para garantia dos direitos das pessoas com deficiência e das pessoas com capacidade elevada no município de Assis. O nosso conselho tem capacidade elevada e, inclusive, temos um centro que é considerado internacionalmente, que é o CEDEC. Então, são ações, e aqui eu coloco a minha presença hoje aqui, foi em vista da última reunião do conselho, onde um membro do conselho, representante, colocou que uma manifestação sua, que a educação especial no município de Assis estava abandonada, essas segundo as palavras que foram feitas por um conselheiro, foi discutida pelo conselho, onde vários pais de estudantes que estão hoje na rede municipal reiteraram a modificação e a melhoria da educação especial no município.
Qual que foi o conselheiro que fez esse apontamento? O senhor lembra? A inserção foi feita pelo Marcelo, representante da Semplos, e quem falou sobre o atendimento que emocionou inclusive a Gislaine foi o Rodrigo, meu suplente na Unesp, que tem 2 filhas da rede municipal e que reiterou o excelente atendimento da educação especial que elas estão colocadas. Isso consta em ata. A ata, como eu disse para o senhor, nobre vereador, ela é aprovada na reunião seguinte. Reunião que o senhor estará presente em março, né, dia quinta-feira. Espero que faça o remanejamento, que daí você conhece o conselho, porque declarações dessas, como foi dito na nota enviada ao senhor, ela não ajuda nada a educação especial. A questão da educação especial, a gente tem que entender que educação especial é uma coisa, educação inclusiva é outra. Nós estamos numa fase mundial que a gente está lutando para a educação para todos. Desculpe interromper, mas para a gente manter o foco, Eu estou falando disso, já vou tem voltar. bastante coisa, sim. Que eu perguntei especificamente sobre a questão do chefe de departamento administrativo. Isso independe, porque o que faz o atendimento é onde eu quero chegar. O que é uma educação inclusiva? É uma educação onde todos os professores saibam como desenvolver as suas atribuições para todos os estudantes. E daí você tem o apoio de especialistas, Claro. que são esses professores. A forma de organização nós temos, a gente tem vários convênios com São Paulo, que tem uma estrutura, com o Estado. São estruturas diferentes. Não importa, o que importa é o resultado. A educação está sendo promovida e melhorada progressivamente, e isso a gente vê em É Assis. disso que a gente vai falar. Vamos lá. Eu perguntei para você sobre a questão do chefia de departamento, o senhor disse que não é Depende da atribuição. estrutura, não é atribuição. Tudo bem, E depende, eu a entendi. análise, o que vale é o resultado. Eu entendi, Eduardo. De como, Eu porque entendi. todos na educação têm que ter uma perspectiva inclusiva. Eu E entendi. não ter uma pessoa para gerenciar isso, porque Eu entendi. todos devem gerenciar. Eu entendi, mas como o senhor é professor da Unesp, o senhor sabe que a estrutura dentro da administração funciona com lei. Eu não posso pegar 3 professores afastados da sala de aula e colocar no departamento de história para responder. O departamento de história tem um departamento. E do mesmo jeito que a lei é seguida na Unesp, ela vai ser seguida no Conhece município. a Um professora segundo. Célia Professor, Pires? eu estou com a palavra. Por favor, vamos ter respeito, ordenamento, serenidade, para a gente seguir. Eu queria perguntar, quando o conselho recebe lá uma situação, vocês devem receber, né? Pai com uma situação que não consegue um estagiário, que não consegue um professor auxiliar. Vocês recebem esse tipo de situação? Nós temos representantes de pai, a reunião é aberta, todas as solicitações, por exemplo, houve recentemente uma quanto a uma escola estadual, foi encaminhado e foi adequado. Minha pergunta é, vocês fazem esses encaminhamentos? Fazemos, e não E chegou quando nenhuma vocês reclamação. fazem para a Secretaria Municipal de Educação, a quem vocês destinam esse requerimento? Quem responde hoje pelo Departamento de Educação para vocês? Quem é que faz essa interlocução? Nós temos no Conselho 10 representantes do poder público e 10... Não, mas hoje, quem ensina? Já respondo. A Gislaine, ela está como membro e representante da Secretaria de Educação Municipal no Conselho, ela que leva. Professor, eu não perguntei do conselho, eu estou falando assim, formalmente, quem É a responde? Gislaine, Então, os toda- documentos que vocês fazem endereçados à Gislaine. Não, a gente não faz documento porque tem representação presente nas reuniões. Então, não Você é... tem Então a nunca- Secretaria então de o Conselho Obras, nunca faz nenhum você encaminhamento. tem a Secretaria de Saúde, você tem a Secretaria de Assistência, você tem a Diretoria de Ensino, você tem a Secretaria Municipal presente, porque todos os órgãos públicos Tá, então tudo é discutido em reunião? Chega uma demanda de um pai lá que precisa de é um professor auxiliar. apresentado e é discutido ali e No conselho, encaminhado então, ali. vocês não fazem nenhum encaminhamento por escrito. Não. É isso, combinado. Vamos lá.
Eu quero tratar sobre a questão do... A gente viu que não tem chefia de departamento, essa questão que várias pessoas respondem. E eu queria ver qual que é a visão de vocês sobre essa administração ter retirado a supervisão de ensino da educação especial. Porque, vamos lá, antigamente você tinha, dentro da supervisão, um supervisor designado exclusivamente para educação especial. Ele vai fazer esse acompanhamento nas escolas e nos centros. Hoje, os centros funcionam sem supervisão. E retomando, para a gente fazer uma contextualização geral, para que a população possa entender, a lei do Estatuto do Magistério do Município, ela prevê como topo da carreira a supervisão. E a supervisão tem várias atribuições definidas por lei, que é acompanhar as escolas, fazer atribuição de aula. Na prática, o supervisor coloca a educação profissional. Tanto que a gente viu que saiu o supervisor de férias, a gente não teve atribuição ontem de aula, que é uma questão extremamente sensível. E eu queria ouvir qual que é a leitura do Conselho referente à supervisão da educação especial, porque hoje os centros e as escolas funcionam sem um supervisor específico designado para a educação especial. E essa foi uma opção de gestão. No passado tinha, nessa gestão parou de ter. Qual que é a leitura de vocês? A leitura não de vocês, a leitura atual é que todos na educação têm que olhar para a questão da inclusão. Então todos os supervisores que estão atuando devem olhar para a questão dos estudantes. E o senhor tem ciência? Você tem algum supervisor com especialização em educação especial? A especialização, segundo a legislação, ela não há mais especialização desde o MEC na questão das licenciaturas, quase 20 anos, né, que acabou as especializações. 2010, essa foi a última matrícula, né? Exatamente. Então, nós temos aí mais de 3 anos que não há essa questão da especialização. Mas eu estou falando da supervisão. A supervisão é o topo da carreira. Se a supervisão, eles não são especialistas. Se existe algum supervisor especialista em educação especial. Agora, todos da educação têm que ter conhecimento para atuar mas na não educação tem. inclusiva. Mas não tem. A minha pergunta é objetiva. O Conselho tem conhecimento? Progressiva. Tem sim. Tinha, o Conselho tinha, deixou de ter. A Secretaria Municipal deixou de ter. Tinha uma supervisora. Os supervisores que estão, eles podem sim fazer ações e promover a melhoria do atendimento do público-alvo da educação especial. Mas na sua opinião, na opinião que representa um conselho, todos devem. A educação. Então, vamos. Não deve ser focado em uma pessoa, ter uma pessoa para cuidar disso. Não, todos. Ótimo. Não, então a gente vai entrar no assunto seguinte: assessor técnico pedagógico. No passado, você sabe o que é o assessor técnico pedagógico? O assessor técnico pedagógico, para contextualizar para a população no geral, no estatuto, ele foi idealizado como uma função para que alguns profissionais possam exercer a formação continuada. O que é isso? Esses profissionais vão nas escolas dar capacitação não só para os professores, para os auxiliares, para toda a comunidade escolar, para que possa fazer esse atendimento. E aí entra exatamente no que você falou, que eu concordo. A inclusão, ela precisa ser feita não só por um, mas por todos. Eu sou do partido de que deveria ter um supervisor de educação especial, porque os centros estão abandonados, sem supervisão hoje. E isso eu acho que não é desejável e eu não acho que é legal. Porque a lei define que os supervisores são atrelados às classes. E hoje você tem classes no centro, estão atribuídas no João Mendes, que não têm supervisão. Os profissionais, professores, auxiliares, todos esses trabalham sem qualquer tipo de supervisão. Então não é nem questão nem de um, nem de todos. Não, mas é que a gente está aqui para tratar disso. Ou os centros não precisam de supervisão? Você não tem uma pessoa na opinião do Conselho que responde? Uma coisa é responde, outra coisa é supervisor, topo da carreira. Existe algum supervisor que responde pelos centros hoje? Qual que é o nome? Existe um departamento que responde. O departamento não tem chefe de departamento, né? Então, por então, essas e outras... precisamos estudar... Os centros eu não conheço a estrutura eu conheço, da coisa. Eu conheço, por isso que eu sei do que eu estou falando. Eu não posso responder uma coisa que eu não conheço. Infelizmente, o Conselho não conhece, mas eu conheço. Os centros funcionam sem supervisão. Então, e por isso eu afirmo e reafirmo. Os centros... Você pode eu estou com a palavra, por favor. Eu estava falando. Os centros funcionam sem supervisão. Os centros estão abandonados da supervisão de ensino do município de Assis em dissonância com a legislação do município. E agora a gente entra no assessor técnico pedagógico, que como você bem disse, Eduardo, e eu concordo com você,
Tem que ser inclusivo, tem que ter capacitação para todo mundo tem que saber, porque o aluno não está só no centro, o aluno está na escola. O ADI precisa ter capacitação. O estagiário bolsista que hoje vai para a sala de aula sem nenhuma capacitação, sem nenhum cursinho de 1 hora sequer, ele não tem essa formação. E aí entra na questão do assessor técnico pedagógico. Hoje, na estrutura da secretaria, como eu bem disse, o plano de carreira do magistério, o estatuto, ele definiu o assessor técnico pedagógico como um profissional de formação continuada, que vai nas escolas, que vai ensinar o estagiário bolsista, que vai ensinar o ADI, que vai ensinar o professor, que vai auxiliar todos da rede a atender às necessidades das crianças especiais. E eu pergunto para você, hoje, existe alguém responsável por formação continuada na educação especial dentro da secretaria para ensinar o supervisor, para ensinar o ATP, para ensinar o professor, para ensinar o ADI, para ensinar o estagiário bolsista? Existem cursos de formação. Não foi o que eu perguntei, Eduardo. Eu Tem? perguntei se existe um assessor técnico pedagógico, cargo provido, nomeado, designado pela secretária Dulce Andrade Araújo. A gente tem assessor pedagógico de inglês, a gente tem assessor técnico pedagógico de robótica, a gente tem assessor técnico pedagógico de artes. Por que a educação especial não merece um assessor técnico pedagógico? Porque todos devem ter essa concepção. Agora, eu posso falar sem interrupção agora? Eu perguntei, fiz uma pergunta, eu queria que você responda antes que você inicie em outro assunto. A minha pergunta foi bem objetiva. Se existe, se o Conselho tem ciência de que existe assessor técnico pedagógico, e se não existir, qual que é a vantagem que os alunos têm? Se os alunos merecem ou não? Eu queria que você respondesse essas duas perguntas com a palavra. O Conselho tem ciência. Eu não conheço a estrutura de cargos e toda a estrutura da prefeitura, eu não conheço. Se você me perguntar a estrutura funcional de toda a Universidade Estadual Paulista, eu te falo, que é onde eu estou ligado. O senhor é presidente do Conselho Municipal, não estadual, né? Sim, sou presidente do Conselho Municipal, aliás, agora eu sou vice-presidente. Até aprovar a ata, você é presidente, né? Não, até sair a portaria de nomeação. Hoje o senhor está aqui como presidente. Hoje eu estou aqui. A Rose. Rosimeire dos Santos. Foi ele. Então, deixa eu colocar bem claro. Eu não conheço a estrutura administrativa e os cargos existentes. Como você conhece, eu convido, então, agora em março, de você apresentar essas questões para o Conselho, que assim o Conselho fica conhecendo e você pode contribuir para a melhoria da educação especial. Sim. Que nós temos, então, esse convite, eu reitero, né, muito importante que todos na educação tenham a compreensão que não é mais educação especial. Claro. Não existe mais educação especial. Por isso que não pode ser só os centros, né? Por isso que a gente tem que pensar a educação como um todo, creche, departamento infantil, Centro é uma educação questão fundamental. do atendimento educacional especializado, determinado por uma legislação, determinado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é um outro ponto, que é toda a questão do apoio. Hoje nós temos o DUA, temos o ensino colaborativo e questões que podem ser implementadas para a melhoria da educação inclusiva. A educação inclusiva, ela tem um aspecto muito mais amplo do que educação especial. Então, a educação especial é uma concepção muito já suplementada no mundo todo. Professor. Você tem outras questões que devem ser levadas e que, aproveitando o seu interesse nessa área, isso seria muito importante a população ter consciência que hoje todos os que trabalham na educação têm que atuar de forma inclusiva. Professor, isso a gente tem amplo consenso aqui, eu acho que isso E é não é isso ponto que de o Conselho discussão, faz. porque a gente concorda. Mas eu abri a lei de criação do Conselho, porque, como eu disse, eu gosto de estudar e entender as atribuições. E está aqui que compete ao Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência e da Capacidade Elevada do município deliberar sobre a criação e manutenção de serviços, ações referentes à pessoa com deficiência com transtorno global de desenvolvimento. Formular a política de atendimento dos direitos de pessoas com deficiência e de capacidade elevada, definindo prioridades, controlando ações, executando projetos e aplicando recursos. Garantir atendimento médico, odontológico, terapêutico. Nós não temos recursos nenhum, viu? Só para falar que ele não tem recurso nenhum. Por isso que tem que debater e discutir, né? Saber a estrutura de cargo, saber como é que esse serviço está sendo fornecido, mas vamos continuar. Garantir atendimento médico, odontológico, terapêutico, atividades educacionais, ocupacionais, profissionalizantes, culturais, esportivas e de lazer por meio de parcerias técnicas e financeiras e entidades não governamentais entre a Prefeitura.
propor medidas de aperfeiçoamento e capacitação dos profissionais dos órgãos públicos, de atualização não governamentais e demais profissionais que atuam com as pessoas com deficiência e com as pessoas de capacidade elevada, assegurar os programas especiais de prevenção e tratamento precoce. Tem até aqui, ó, elaborar projetos de eliminação de barreiras arquitetônicas, Sim, garantir fizemos, direitos e já cidadanias fiz. por meio de inclusão, nomear e dar posse, solicitar indicação. Então, assim, você, enquanto presidente do Conselho, vir aqui na Câmara e dizer que desconhece a estrutura da A educação estrutura de especial cargos eu desconheço. é extremamente Eu preocupante. não sei quem Porque é me papel do interessa Conselho isso. Municipal da pessoa com deficiência fiscalizar como que o recurso da educação especial, como que o serviço da educação especial, que é o principal serviço de atendimento à pessoa com deficiência, o serviço mais amplo, com mais recursos, com mais profissionais do município. Então, ao você dizer que não conhece a estrutura de cargos... estrutura de cargos da Secretaria Municipal. Eu não falei que eu não conheço Propor a medidas- estrutura da educação especial. Eu conheço. Então, vamos lá. Vamos voltar no assessor técnico pedagógico. Está aqui, ó, no artigo 13, inciso 4º. Propor medidas de aperfeiçoamento e capacitação dos profissionais dos órgãos públicos, de organizações e acompanhar. Então, eu quero saber, vocês deveriam estar acompanhando essa formação que é dada dentro da educação para os profissionais. Nossa, até propôs, Aí eu te Carlos até pergunto, participou de um qual projeto formação... da Unesp? não Qual participou? formação hoje os estagiários bolsistas, porque... Eu já fiz 2 vezes isso. Deixa eu concluir meu raciocínio, por favor. São 2 fatos. Existe uma lei que garante ao profissional, ao aluno com deficiência, direito a um professor auxiliar. Concorda? Só que Concordamos? esses Ao estagiários bolsistas não são professores Vamos auxiliares. lá. Por lei tem direito a um professor auxiliar, correto? Essa lei é aplicada hoje no município? Há um processo em toda o Brasil da judicialização da educação. Não, judicializa Ele quando só- é direito e a prefeitura não dá, né? Exatamente. Exato, Isso é isso que eu tô isso perguntando. geral e até É isso que eu estou questionado. perguntando. A prefeitura garante o direito aos alunos com deficiência de ter um professor auxiliar? Hoje, existem pessoas na rede municipal, pais, que estão atrás desse professor auxiliar? Esse direito é garantido pela Secretaria Municipal de Educação? Só um minutinho, deixa eu só... é garantido você ter um programa de acompanhamento que é montado pela prefeitura. Há uma dificuldade, né, atual do preenchimento, isso mudou bastante. Nós tínhamos bastante estudantes das universidades que atuavam e isso vem diminuindo muito, o que compromete o sucesso de colocar todos os estagiários bolsistas, que é muito importante. Professor, ele tem um papel, mas quem faz o papel educacional é o professor, É que a minha não é pergunta ele. não foi essa. A minha pergunta foi: existe lei que garante o direito aos alunos com deficiência de ter um professor toda auxiliar? uma legislação que dá um suporte Não. para que esses... Eu não perguntei de suporte, professor. Tá Eu perguntando perguntei de professor professor especialista. auxiliar. Porque o que acontece professor hoje... especialista, no caso? Não precisa ser especialista. Professor A rede auxiliar municipal da de criança. ensino hoje não Auxiliar hoje existe não que é seja obrigatório. especialista. Não é Ela obrigatório. exige que seja um auxiliar. Mas a lei garante o auxiliar. Sim. E o que acontece hoje? Hoje a gente tem muitas salas, eu não sei se o conselho sabe disso, mas eu sei, que tem um professor dando aula com 2, 3 autistas, ou um autista, um síndrome de Down, e aí ele tem que se desdobrar em 3, porque muitas vezes não tem nem um estagiário bolsista nessa sala de aula. O professor, a Tarles é professor de Porque educação não especial. consegue Ela ocupar sabe. todos os... Não, e a minha pergunta é objetivamente para o senhor. O senhor disse que existe a lei, correto? Que garante o direito ao professor auxiliar? que garante a educação para todos. Não é, o que eu tô Não é perguntando. obrigatório. Se não existe, o senhor me fala. Existe ou não? Existe lei que garante direito ao professor auxiliar? Por que você fica batendo nessa questão legalista? Porque Você eu disse que a conhece educação, porque eu disse que a educação especial está abandonada e o conselho fez uma nota de repúdio. Eu estou mostrando por que está abandonada. Não tá Porque ao invés de ter um abandonado. professor auxiliar, por favor, porque ao invés de ter um professor auxiliar que é direito do aluno e que hoje só consegue o direito ao professor auxiliar quem judicializa, o que denota um corte de classe
porque os alunos com deficiência pobres, sem instrução, não entram na justiça. Os ricos do centro entram. Isso é um retrato da Secretaria Municipal de Educação. E aí eu falo que a educação está abandonada, e eu vou reafirmar isso, está abandonada sim. Porque nem o estagiário bolsista, que é muito aquém do direito que esse aluno tem do professor auxiliar, está sendo respeitado. As mães me procuram sem o estagiário. Está com problema na atribuição. É verdade ou não é, Tarles? A gente tem uma lacuna muito grande, né? O final do ano passado, por exemplo, foi um caos, né? Que a gente não tinha, chegou a atribuição de não aparecer nenhum estagiário para atribuição. Exatamente. E aí o estagiário não serve para a bolsa, para o monitoria, que é para o transporte escolar. Isso eu vou perguntar também numa outra oportunidade, o que vocês viram sobre isso? Porque existia um serviço que os estagiários, eles eram encarregados do transporte desses alunos com deficiência, alunos especiais, no transporte público municipal. Esses estagiários, a Secretaria falou que não serve. Demitiu todos eles, contratou uma empresa em caráter de emergência, em inexigibilidade de licitação, contratou a sua senhora vice-presidente, a senhora Rosimeire dos Santos, o namorado dela. A empresa consta na casa dela. Então, para esse caso, os estagiários bolsistas não servem, quando é para justificar processo licitatório. Agora, para ir para a sala de aula, sem qualquer capacitação, porque a secretaria sequer tem um assessor técnico-pedagógico para dar capacitação para esse estagiário, aí serve. Qual que é a coerência disso? E eu falo sim, a educação especial está abandonada, porque nem o estagiário, que é muito aquém do direito que essas crianças têm, que ela tem direito a um professor auxiliar, existe a discussão se é necessário um professor especialista, porque para os centros eles exigem professor especialista para controlar quem vai entrar. Para os centros eles exigem certificação. Agora, para o professor auxiliar que está na sala de aula, basta pedagogia. Então, o que acontece hoje é que a educação especial, os centros funcionam sem supervisão, os estagiários vão para a sala de aula lidar com criança com as mais diversas doenças, com os mais diversos CIDs, e vão sem capacitação nenhuma. Hoje, me responda, por favor, que capacitação um estagiário bolsista de 18, 19, 20, 21 anos recebe para tratar das nossas crianças em sala de aula? Qual é a formação que o conselho dá, conforme a atribuição? Qual é a formação que a secretaria dá, conforme a atribuição? Eles fazem algumas reuniões de preparação. Eu já participei 2 vezes em formação, pegamos todos os estagiários lá na Unesp. Esse ano vocês fizeram Não. isso? Ah, esse ano então está sem formação. Esse ano não sei, ainda. Ah, mas é que o ano já começou, as crianças estão na escola. Os estagiários estão hoje na escola, que fizeram atribuição 2, 3 semanas atrás, eles tiveram formação? Ou eles estão completamente É uma verdes? boa pergunta para você fazer para a secretaria. Isso não chegou no conselho. Mas é papel do conselho também, né? Está aqui nas atribuições, artigo 13 do conselho. E me espanta o conselho não saber de nada disso. Não saber eu que... sei. Então quem que é o assessor técnico pedagógico? Nós temos aí quem está organizando toda a parte da educação especial é a Gislaine, a Valéria, né? Não, eu não perguntei quem está organizando. Eu perguntei Eu não- quem não é sei quem é o responsável, cargo. quem é responsável por dar formação hoje dentro da secretaria. Posso colocar? Não existe um ATP realmente da educação especial. Existia antes, não existia? Existia, Foi tirado nessa administração. Já, na minha, desde que eu entrei, eu não vi. Mas enfim, O conselho se posicionou quando tiraram o ATP? Não Da chegou no educação especial? conselho. Ah, que pena. hoje as formações da educação especial são realizadas pelo departamento, que são 3 assessoras, Sim. que daí, que nem eu falei, não me cabe a denominação, não é ATP, que seria a Viviane, a Gislaine e a Valéria. Elas inclusive deram formação essa semana, segunda e terça-feira, Online, né? Do sobre transtorno o TEA, espectro autista. isso. Graças a Deus nossa pressão está gerando resultado. Porque É, fazia muito tempo que não tinha nada, né? Elas Que eu saiba, fizeram, eles elas fazem habitualmente, todo ano eles fazem isso. posso falar como Claro. como coordenadora, que faz parte, de repente, dessa logística de formação, né? Eles ficam disponíveis para dificuldades que as escolas apresentem. Então, por exemplo, nós temos o Fênix, que atende as crianças do espectro autista, e aí nós chamamos especialistas do centro, caso necessário, para as escolas, para auxiliar, para orientar professor. A questão do estagiário, o estagiário hoje ele é colocado para a criança que não apresenta muita autonomia, porque nem sempre a criança, por exemplo, com autismo, né, que tem o autismo, nem sempre essa criança ela não tem autonomia dentro da sala de aula. Às vezes ela até além, né, dos outros.
Então, não é só um diagnóstico que faz com que essa criança tenha esse... Então, mas hoje, esse respaldo. estagiário, que tá, ele tem alguma formação? Esse estagiário, ele está, pelo menos para nós, a orientação que nós recebemos, ele está dentro da escola para essas orientações de autonomia. Quem responde pela sala, pelo pedagógico, é o professor da sala. Então tem um professor respondendo na prática por 2, 3 alunos especiais. Isso, então assim, é ele que vai fazer Não é esse responder, currículo Ela tá adaptado. falando, calma aí, especial. por favor. É ele que vai fazer esse currículo adaptado dessa criança, é ele que vai fazer o PEI, que a gente fala, Ele que é um responde por projeto tudo isso, educacional né? individual. Ele que vai fazer todas essas... Claro que se ele tiver dificuldade, for necessário, aí cabe ao coordenador fazer essa solicitação ao Departamento de Educação Especial, pedir um auxílio técnico dos centros e que sempre vem, né? De como você lidar com essa criança. O estagiário, na verdade, ele é um apoio da sala de aula que tem esse aluno, não da criança em si, entende? Então, em alguns momentos, por exemplo, o professor vai deixar essa criança, vai deixar essa turma toda com uma atividade onde o estagiário vai auxiliar e vai sentar com essa criança em separado. Então, Sim. O meu ponto, Cris, é que esse estagiário já nem deveria estar lá. Primeiro, porque a Secretaria por uma mão de obra barata, não dá direitos para essas pessoas. São todos jovens em idade de faculdade e estão completamente desamparados pela Secretaria. Não tem direito a alimentação, não tem direito a nada. E aí, optou por utilizar essa mão de obra barata, não qualificar ela, ao invés de fornecer o professor que está na lei. Mas não há uma quantidade suficiente para isso. O quê? De Professores especialistas para... Mas Não é Mas não é especialista, professor, é professor auxiliar, auxiliar. Segundo a Secretaria é Municipal. Sabe o que acontece, professor? O que acontece hoje é que quem tem dinheiro judicializa e ganha o professor auxiliar. E quem não tem, fica lá com o estagiário bolsista que sequer formação tem. Eu tô mentindo, Tarles? E eu queria saber qual que é... Nem é necessário. Ah, Às vezes nem é necessário. Não, é direito. Mas é às direito. vezes nem estagiário. Às vezes nem o estagiário. Muitas mães procuram. Começou as aulas agora, está tendo muito problema. Nós temos... Aí eu queria perguntar, qual que é a visão do Conselho sobre esse corte de classe que existe hoje? Porque o aluno pobre da periferia, do Corali, do Darcy Ribeiro, o aluno que está nos confins de cidade, que é quem mais precisa do Estado atuando como um ator de inclusão, um ator de dar esse auxílio para esse aluno não está com o professor auxiliar. Quem está é o aluno do Manuel Simões, é o aluno do Angélica Amorim Pereira, que os pais têm a formação, a instrução para judicializar. E eu queria saber de você, enquanto presidente do Conselho, como é que vocês fazem essa leitura? De que a Secretaria só dá direito para aqueles que judicializam e aqueles alunos pobres de periferia não têm acesso ao professor auxiliar por falta de instrução. Esse é um processo que a gente é contrário, né? Deveria garantir para todos. A gente entende a questão para a promoção, né, de ter um professor que auxilie o desenvolvimento. Isso seria muito importante. Isso tem que entrar dentro de um planejamento da Secretaria, concordamos com isso. As ações que foram feitas e foram mostradas no Conselho quanto à utilização desses jovens, do ponto de vista da Unesp, eu tive vários estudantes das minhas turmas da psicologia que aprenderam muito e eu orientei muitos deles a atuarem junto a crianças, o que promoveu o desenvolvimento tanto do bolsista em caráter educacional quanto da própria criança. Professor, só para constar que não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei do professor auxiliar. Você não gosta de ouvir as coisas. Eu perguntei do direito ao professor auxiliar, você está falando do bolsista. Eu concordo, o bolsista é maravilhoso, tem que ter mesmo, é uma mão de obra que é interessante, eu acho que é uma mão de obra subsólia. Mas a minha pergunta foi sobre o professor auxiliar. Não deveria ser ser para todos. Deveria ser para todos. E quais foram os posicionamentos do Conselho? Vocês chegaram a enviar algum ofício para a Secretaria Municipal de Educação debatendo sobre essa questão do direito dos alunos com deficiência ao professor auxiliar? O Conselho cobrou isso da Secretaria? Existe algum documento do Conselho cobrando isso da Secretaria? A gente não fez nenhuma cobrança, a gente várias vezes colocamos a necessidade de uma capacitação tanto desses jovens quanto de todos os professores para entender que muitas vezes
há uma certa, isso está publicado em vários artigos, né? Os professores, eles colocam, né, que os estudantes, público-alvo da educação especial, eles necessitam de um apoio e esse atendimento concomitante. Então, qual é o ideal? Vamos falar o que deveria ser feito. Está na lei. O que deveria ser feito? Você ter a introdução do que a gente chama de ensino colaborativo, onde você tem profissionais especializados, não com especialização em educação especial, mas profissionais com cursos de especialização em educação inclusiva, em TEA, atuando junto aos professores das salas de aula. É o que a gente chama de ensino colaborativo. Isso está sendo feito, o Estado entrou com essa proposta em 2023, a Prefeitura de São Paulo entrou agora em dezembro, está organizando isso. Isso que a gente vai levar para a Secretaria aqui, que é a nova forma de você promover a educação inclusiva de fato, onde você vai ter um profissional que vai auxiliar o professor da sala de aula no desenvolvimento dos estudantes. A gente chega lá... Concordo plenamente, professor. Sabe? Mas isso é possível hoje, dentro do quadro, dentro dos profissionais existentes em Assis, isso é progressivo. A gente tem que fazer educação. A educação é muito conservadora. Me desculpa, porque essa parte do progressivo me pega muito. Sabe por quê? Progressivo, o que quer dizer? Que vai escalonando, vai aumentando. Vai melhorando. Só que está começando pela classe alta. Está começando pela classe alta. E o papel do Estado Democrático de Direito... Deveria ser para todos. Não é nem igualdade, é equidade. Equidade. É disso que a gente precisa tratar. Exatamente. E aí eu faço uma pergunta para o senhor, porque o seu conselho, no artigo 3º, fala que o Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência e da Pessoa de Capacidade Elevada do município de Assis compete garantir atendimento médico, odontológico, terapêutico, atividades educacionais, dentre outras. Eu estou perguntando para você, não sobre alguma coisa que lhe é estranha, sobre a sua atribuição enquanto presidente do Conselho. Essa é uma situação que não é de hoje. Essa é uma situação que é antes de eu assumir o mandato aqui na Câmara. Há muito tempo existe a lei que dá direito ao professor auxiliar, essa lei não é cumprida. Desde quando é o seu mandato no Conselho? Nós começamos aí, eu era vice, né, de uma representante da Secretaria de Saúde em 2020, 2021. Ela saiu em fevereiro de 21. Eu assumi a presidência, que é durante a pandemia, né? E teve todas as dificuldades de reunião, 21 até metade de 22, e nós não fizemos aí muitas reuniões por conta das dificuldades dos conselheiros, até capacitar todos da utilização do Google Meet da faculdade, né? Que a gente teve, que são pessoas pais de estudantes, claro. A gente tem uma diversidade, e a partir da metade do ano passado a gente retomou, e inclusive o Alisson teve aqui numa reunião que a gente discutiu a integração para atender essas questões. Claro, eu lembro. Professor, mas são quase 3 anos, então, final de 2021, 22, 23... 2 anos, né, agora... 2 anos e meio, vai? Praticamente 2 anos. 2 anos. Eu fiquei agora Então faz 2 anos que o senhor é presidente do Conselho, e faz 2 anos que os alunos da periferia de Assis, com necessidades especiais, que têm o direito garantido por lei, não é cumprido. Há muito mais tempo, né? Não é de hoje. É claro. Essa lei, isso só deixa mais grave ainda a situação, né? Porque há muito tempo essas crianças estão saindo da rede municipal. Então, se não é nenhuma novidade, se era do conhecimento do Conselho, quais medidas foram tomadas pelo Conselho Municipal, pelo Conselho qual você representa, para que essa situação... A gente discutiu e apresentou essas questões do ensino colaborativo. A gente faz Vocês oficiaram a secretária? Precisa oficiar ou você tem a articulação? Professor, na administração pública, como você é um professor honesto, você deve saber muito bem. Eu não posso chegar lá, bater na porta do chefe do departamento administrativo e falar, faz a contratação lá, eu tenho que fazer um termo de referência. Eu não posso chegar lá no presidente da Câmara e falar, presidente, compra mais café aí para mim. Eu tenho que fazer um termo de referência. Tudo tem que ser acompanhado. Você sabe, a administração pública ela é feita por atos normativos legais. Então, enquanto conselho, eu tenho certeza, a Cris envia as coisas para a Dulce, envia as coisas para a secretaria, envia ofício.
E aí eu estou perguntando para você, se Toda isso só discussão ficou na que discussão ou isso foram efetivamente tomadas medidas? Encaminhamento para o Ministério Público por não respeitar a lei, Posso? encaminhamento para a Deixa Câmara, eu só- encaminhamento para o Tribunal de O seu Contas, regimento encaminhamento para a Secretaria prevê Municipal de isso? Educação. Essa comunicação de ofícios? Não. Porque aí tem também de acordo com cada regimento de Como? Não conselho. entendi o que você falou, Cris. Cada conselho tem um regimento próprio. Uhum. Então seria interessante no regimento ver quais são as ações, né? Não é, do isso foi conselho. Então, isso está discutido, está qual em é a ata. metodologia Toda essa do discussão está em Conselho? ata. Qual a metodologia do Conselho? As discussões são feitas, as deliberações são tomadas e enviadas. Por exemplo, aqui foi enviada, conforme discussão apresentada, e eu já mencionei, a questão dessa declaração que a educação inclusiva está abandonada. Isso veio por uma deliberação do Conselho e isso foi encaminhado da forma que foi deliberado. Então, toda a discussão que chega ao Conselho, ela é desenvolvida. A gente não Isso foi enviado, um documento, vocês deliberaram e se transformou num documento oficial, que foi assinado, enviado para a Câmara. A questão é exatamente essa. Em relação a essas outras demandas. Não chegou essas Cês demandas. Não chegou essas demandas. todo Está chegando agora. Com todo respeito, professor, então o senhor está admitindo que eu conheço mais educação especial do que o Conselho. Porque, como você mesmo disse, essa é uma situação... especial O senhor disse, não demanda professor, de o senhor cargo. acabou de falar que essa situação persiste há muito tempo, que não é de 2 anos. Então o senhor já falou na reunião, está gravado, que o senhor sabia dessa situação. O senhor sabia dessa situação no Brasil, e especialmente na cidade em que o senhor atua como conselheiro. Isso é uma coisa em todos os E lugares. quais medidas foram tomadas? Porque os alunos com dinheiro, os alunos do Manuel Simões, os alunos do Angélica Moni Pereira têm esse direito. Os alunos da periferia não. O que o Conselho fez efetivamente em papel passado pelos alunos da periferia que não têm direito ao professor auxiliar? A mesma coisa que o senhor fez até o momento. O quê? Foi feito alguma coisa? Não, eu estou perguntando do Conselho. Você quer que eu fale o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo trabalho pela Comissão de Orçamento, a gente está se debruçando sobre os cargos e salários que o Conselho não se debruçou. Com essa apresentação dessa demanda no Não, Conselho, é que o senhor disse para mim Conselho vai agora. trabalhar junto com O senhor você. disse para mim agora que essa é uma demanda de anos. Como é que é uma demanda de anos e o Conselho não Que pautou demanda isso? que eu falei? A demanda Do da professor questão auxiliar. do professor que vai Vocês auxiliar. Mas eu já provocaram falei o Ministério que é- Público sobre as centenas de crianças que não têm acesso a um direito garantido por lei? Isso não chegou a essa discussão no Conselho. Vocês chegaram a provocar o Ministério Público sobre isso? Nós já chamamos o representante do Ministério Público para ver essas questões. Qual que foi? E Qual ele promotor? veio aqui falar E vocês chegaram a comentar sobre o professor auxiliar, que existem centenas de crianças que não têm direito a um professor auxiliar previsto em lei? E essa demanda, É, ela porque dependendo de quem você falar, com qual promotor falou, eu vou atrás. Às vezes tem um inquérito aberto, alguma coisa. Qual que foi o promotor? Você Não, ele recorda? participou aqui da reunião. E isso foi pauta na reunião? Foi discutir a questão da judicialização na educação, isso foi apresentado. E qual aqui. foi o posicionamento do Conselho sobre isso? O posicionamento das discussões aqui, você pode assistir aí na reunião. Você tem os dados aí. Não, eu assisto, eu não tenho problema nenhum, mas eu queria saber da sua parte, Certo. porque o senhor é presidente do Conselho, está nas atribuições do seu Conselho, e o senhor fala para mim que não sabia que não tinha assessor técnico pedagógico. Sabe o que está aparecendo, Fernando? Você está fazendo uma inquisição a mim aqui. Não, Eu estou me sentindo acuado aqui por coisa que não é da minha O responsabilidade. senhor caminhou uma nota de repúdio. Eu falando- não, o Conselho. O Conselho, mas quem representa o Conselho? Quem hoje representa o Conselho? Hoje, dia 21 de fevereiro de 2024. Eu estou representando o Conselho. Perfeito. Então, o senhor representa o Conselho, o senhor está aqui na representação do Conselho. Eu não estou inquirindo você, eu estou inquirindo ao Conselho. Tá. E os meus questionamentos são... Eu só quero voltar que a gente já vai terminar. Em relação ao assessor técnico pedagógico, Eu faço, então... o senhor fez algum apontamento através do Conselho sobre a ausência de um assessor técnico pedagógico para educação especial? Vamos verificar essa questão. Eu até gostaria de deixar aqui veiculado que na sua participação na reunião do Conselho, se apresente esses pontos para o Conselho
Eu acho que isso vai ser muito importante para a gente Se eu tiver a fazer oportunidade de ir, eu vou, mas essa não é minha atribuição. Minha atribuição é fiscalizar, eu estou levando as coisas para você. Como você disse que não faz as coisas por documento, eu estou falando oralmente aqui, então eu acredito que a ata, o vídeo, vai estar tudo disponível depois. Mas a questão é, a assessor técnico... Eu quero acesso a depois para mostrar no conselho. Vai para o YouTube, qualquer um pode ter acesso. Em relação à supervisão, o conselho tinha ciência de que os centros funcionam sem qualquer tipo de supervisão? Isso foi debatido? Eu gostaria de ouvir aqui, eu acho que todo centro tem a supervisora, era a Vandaeda, que era do CEDET. Nem existe mais essa. Você deve ter se aposentado. Não, a Vandaeda é Ela atuante mas ela não é supervisora. Mas ela responde pela... Não, mas eu ela estou é perguntando de professora. Ela é supervisão. responsável. Supervisão é um cargo criado por lei, com atribuições definidas por lei, o topo da carreira. É quem supervisiona os professores e as escolas. Então, a minha pergunta é bem objetiva. O Conselho Municipal... Então eu respondo, eu não conheço a estrutura de Perfeito. cargos e salários da Secretaria Municipal da Perfeito. Educação. Não, só queria deixar Isso registrado o não é- meu espantamento. não é da pertinência Porque da para pertinência do fazer uma conselho. nota de repúdio em relação ao vereador que falou que a educação está abandonada é fácil. Agora, para conhecer a estrutura que o vereador conhece, aí é difícil. Então o senhor está... Então, é muito fácil. A minha presença É muito- aqui é em relação à notificação que foi feita pelo Não, conselho. em relação ao debate. A gente está fazendo debate sobre educação especial, um debate que precisa ser feito. A gente não pode aceitar interdição, porque a educação especial não tem dono. A educação especial não tem 1, nem 2, nem 3 que são donos da educação especial. A educação especial é do município. A educação especial é para as crianças, não é para favorecimento de fulano ou ciclano que usa politicamente a educação especial. Então, eu estudei a estrutura de cargos e salários. Eu estudei a formação continuada, eu estudei a questão do assessor, eu estudei as decisões judiciais que são discriminatórias e fazem um corte de classe em quem tem acesso ao professor auxiliar, não. E por isso eu sou categórico em afirmar, a educação especial está abandonada sim. E faço essa questão em relação ao que foi dito pela secretária aqui na reunião de comissão de orçamento. Não sei se você teve a oportunidade de assistir, mas a sua fala contrasta muito com a dela. A secretária de educação não sabia responder, por exemplo, quem responde pela educação especial. Um professor de um centro que precisa de um afastamento não tem quem assina um papel de ampliação de jornada, de hora extra, de qualquer coisa, porque normativamente, legalmente, não tem um chefe de departamento. Então a educação especial está abandonada porque eu estou falando isso porque eu conheço, porque eu estudei. E eu lamento muito que o Conselho tenha emitido uma nota sem conhecer a estrutura de cargo, sem conhecer a formação continuada, sem conhecer a questão da judicialização dos professores auxiliares, sem conhecer a situação das crianças na escola hoje. Porque se a gente sair daqui e for para diversas escolas, esse é um papel que eu faço, que eu acho que o Conselho devia desempenhar também, de bater de porta, de diretor em diretor, perguntar quantos alunos estão sem estagiário? Quantos alunos especiais estão em estagiário? Fazer esse levantamento. Porque eu venho fazendo, e é grave a situação. Não é 1, nem 2, nem 3. São dezenas de alunos que sequer o estagiário tem, sendo que eles têm direito ao professor auxiliar. Então a gente está tratando de um contexto em que não é a educação especial que está abandonada, são as crianças nas escolas. Porque a educação especial não é feita somente dos centros. Se você quiser ir numa escola agora, a gente vai. Saindo dessa reunião, a gente sai daqui, a gente pode até comer o carro, e vai numa escola e vai perguntar se tem estagiário bolsista ou não. Mais de uma, inclusive. A Thales deve saber, deve indicar mais umas 3, 4 além daqui eu sei. Tem vários, é isso. Exato. E essa situação não é discutida no Conselho, mas é discutida a fala do vereador. Então, assim, eu acho que vocês deviam ler o regimento, ler o estatuto e fazer a atribuição de vocês. E a gente respeita a participação dos integrantes que trazem uma questão em pauta, e essa questão foi discutida, apresentada, deliberada, encaminhada. Mas as Então, discussões dos temas que são competência, conforme o artigo 13 do regimento... devem chegar. Então eu convido a população que tragam essas questões para o Conselho, porque elas não chegam. Nós estivemos aqui, então é muito simples falar dentro desse... É muito simples fazer uma nota de repúdio sem conhecer a estrutura de cargos, sem conhecer a formação continuada, sem conhecer o que acontece com as crianças nas escolas. A serviço do que eu ainda não sei. Mas com certeza não é o interesse das crianças, porque se fosse o interesse das crianças, a pauta não seria essa. A pauta seria a questão do ADI, a pauta seria a questão do estagiário bolsista, seria do professor auxiliar. O Conselho tem o papel institucional definido por lei de fiscalizar, é isso que eu estou fazendo. E isso que eu estou fazendo aqui é o papel do Conselho. Aqui a gente fiscaliza finanças, a gente chegou onde chegou porque a gente descobriu que não tinha dinheiro para pagar o piso. E a gente foi ver para onde está indo o dinheiro. E o dinheiro está indo para essas coisas.
essa estrutura ilegal e clandestina montada na Secretaria Municipal de Educação, que o Conselho da Pessoa com Deficiência sequer conhece. Então essa é a situação Vamos hoje no conhecer. nosso município. Já deveria conhecer, o senhor é presidente faz 2 anos. E para falar que a educação não está abandonada e emitir nota de repúdio, o senhor devia conhecer a estrutura administrativa. O senhor devia conhecer quem são os supervisores que estão cuidando das crianças das escolas. O senhor devia conhecer qual é a formação que está sendo dada. Inclusive, é papel do conselho dar essa formação Eu também. encaminhei o que o conselho deliberou e esse texto foi feito por Perfeito. integrantes que têm Então, pais eu reafirmo que isso. atuam e não falaram isso. Eu trago 400 pais aqui, se você quiser. A Eu gente, é o que eu trago falei. a Se você gravação topar, desse- aproveitando que está gravado, se você topar agora, a gente sai e vai numa escola. A gente vai numa escola e tenho mostrar compromisso que também tem de fazer outras estagiário, coisas. que tem estagiários, que tem criança sem estagiário, e as mães, mais grave do que isso, não estão mandando as crianças para a escola. Porque falou que enquanto não tiver auxiliar, enquanto não tiver estagiário, não vai para a escola. Eu estou falando a verdade ou eu estou mentindo, Tardes? Ela é professora de educação especial. Sim, eu sei. Então essa é a situação que encontra hoje. As crianças, além do trabalho que é realizado pelo Centro, que é um trabalho muito bem feito, faço questão de ressaltar aqui, agradecer aos profissionais que fazem esse trabalho, mas a criança passa mais de 5 horas na escola. Ela passa mais de 5 horas no Darcy Ribeiro, passa mais de 5 horas no Corali, passa mais de 5 horas nessas escolas em que ele sequer tem um estagiário bolsista, sendo que ele tem direito ao professor auxiliar. Então reafirmo aqui, e se possível irei no conselho reafirmar lá. A Ótimo, educação especial está abandonada sim. Aguardamos a sua presença lá para você falar para todos os membros do conselho. Perfeito. Mais alguma ponderação? Não havendo mais nada a ser discutido e deixando claramente aqui novamente o protesto em relação à ausência da secretária Dulce, que novamente deu um atestado, e ressaltando que no ofício de convocação a gente convocou a secretária Dulce e na impossibilidade da presença dela, o responsável legal pela secretaria. E ao não comparecer ninguém, a impressão que dá, logicamente, é que a secretaria não tem representante legal na ausência da secretária, ou seja, está abandonada também. Só aproveitar, a gente não pode deliberar, então, chamar ela de novo? Pode. Reunião semana que vem? Vamos deliberar chamar para quinta que vem, então, às 9, a secretária Dulce, a secretária... Ela é pra quantos dias? Um dia, hoje só. Secretária Dulce, a Marina, o Percy e os conselhos novamente estão convidados. Podemos deliberar assim? Os que concordam permaneçam em silêncio, os que discordam se manifestem. Eu não sei se eu vou estar, eu estou em férias hoje. Mas vindo algum representante está ótimo. Presidente, os conselhos já saem daqui já combinados, então? Pode ser. Combinado. Aí a gente formaliza por e-mail depois. Ou você quer fazer o convite agora já? Já leva em mãos? Não, estou só questionando se já vai ficar combinado, se estão todos presentes, se já considera como combinado. E só para ressaltar que não existe previsão de férias para conselho. O conselho ele é atividade inerente e contínua, não é? Então vamos lá. Declaro encerrada Mas eu a estou em presença. férias no meu cargo e Claro. eu não tenho obrigação de estar. Claro, mas na é que a gente se cidade de interessa. Assis, né? Então eu vim aqui porque eu pude. As ver. presidentes aqui também não têm obrigação Agora, nenhuma, não estão semana ganhando que nada vem- para estar aqui, mas tem compromisso com a educação, tem compromisso com os Exatamente. alunos da nossa rede. Então declaro encerrada a reunião. Muito obrigado a todos.